Salve, salve, minha galera! Chegamos, olha só, meus amigos, mais um Take 3 Podcast aqui, nessa casa maravilhosa, todas as terças-feiras, Isso. 20 horas, o nosso encontro aqui, canal do Zedrone, você que gosta do audiovisual, você que gosta de acompanhar aqui os nossos conteúdos, sempre trazendo uma pessoa bacana, né? E vamos falar logo aqui dos nossos patrocinadores dessa casa maravilhosa. Vamos agradecer Hope Studio Cast. Você que quer gravar o seu conteúdo, produzir, é que é o seguinte: chegou, sentou, o cafezinho já está pronto, as câmeras já estão preparadas, só aguardando você. Então, se você quer produzir seu conteúdo de podcast ou de recortes, né, que está em alta. Rapaz, tem isso, né, Zé? Zé, vamos falar disso aí. Como é que funciona o recorte? Às vezes o cara não quer fazer o programa todo, Zé. Sim, só quer fazer o recorte. É que às vezes não tem nem conteúdo, realmente, não faça mesmo não, brincadeira. Mas assim, tem só o recorte, você vem com as suas frasezinhas prontas, ó, fala pra cá, parecendo que tá falando pra uma pessoa, na verdade não vai ter ninguém. E aí você bota na sua rede social, preço justo, e o camarada entrega editado. Entrega já pronto, inclusive no coração da cidade, né? Na Cinquentenária aqui. Avenida do Cinquentenário. Você acessa agora aí, Hope Studio Cast, ou acesse o www.hopestudiocast.com.br. E como é que escreve Hope, pra quem não sabe, Zé? É H de homem, O de ovo, P de pão, de escola. É de escola. Cash, C de casa. Esperança em inglês. A de amor, S de sapo. Exatamente. E T de tatu. Então, tatu em casa. Você faz o contato e reserva o seu horário e fala com o Japãozinho. Beleza, Zé? Justamente. Curso em pilotagem drone. Estamos aí com os nossos treinamentos em Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Ilhéus, Jiquié. Então, você que quer aprender a pilotar um drone, acesse aí o link na bio e fique por dentro aí das nossas janelas de curso, hein? Precisa ter drone? Não precisa ter o equipamento, disponibilizamos todos os equipamentos aí para o aluno. E cabe no bolso, Zé? Cabe no bolso, divide até em 12 vezes no cartão sem juros. Poxa, Marisa, o cartão Marisa, usa no curso do Zé. Bom demais. Profissão que está em alta, estamos aí formando sempre novos profissionais para o mercado. E olha... Casa Nove Filmes. Casa Nove Filmes, a produtora mais rápida do sul da Bahia, Como é né, que é a Zé? edição? Já gravou. Quando o cliente chega em casa, já tá no WhatsApp do cliente. Aqui não tem conversa. A gente grava, edita, tudo na rapidez da luz, Entregando. Todo tipo de evento que faz? Todo tipo de evento. Inauguração de quebra-mola. Também. Todo tipo de evento a gente tem equipe especializada para cada tipo de evento. E aí você só marcar seu horário, fazer seu orçamento primeiro, né? Marcar seu horário e chamar a gente, Zé. E como é o nome daquele outro produto novo, aquele Aftermovie. O Aftermovie. O Aftermovie é o resumo da festa, uma edição super cinemática ou cinematográfica, cheio de efeitos sonoros, efeitos visuais. Você vai adorar, e o seu cliente também. Contrata a gente, liga pra gente que a gente vai lá e resolve, Zé. É só acionar aí no link da bio também. Chama Casa Nove Filmes, hein? Exatamente. Muito obrigado. E agora apresentar a nossa querida convidada. Nossa convidada aí tem muita bagagem, né? Muita bagagem. Tem uma veia humorística incrível também, pouco explorada. E assim, Fago, essas pessoas que vêm pra cá, quando a gente conhece, a gente pode falar um bocado de coisa que ela nem sabe o que a gente vai falar, você já fica apreensiva. Já caiu na sopã, já foi. Nossa amiga, vai chamar? Chama. Você que abriu. Crislaine Marinho. Aplausos. Bem-vinda, Crislaine. Muito obrigada. Rapaz, a gente remarcou. Várias vezes. Rapaz, quase não sai de novo. Hoje deu certo, Mãe de Cris. família, filha. Seja bem-vinda, é verdade. Seja bem-vinda. Mãe de família, corredora, produtora, editora. É tudo. É uma máquina. Conselheira. Conselheira. Também. Olha só, terapeuta. Terapeuta. E aí, Cris? Oi, gente. Que bom receber você aqui pra gente bater esse papo. É. Eu gostaria que, aproveitar, né, no início do programa, se apresente. O que é que você faz hoje? Aí depois a gente vai fazer um retrospecto, vai mexer algumas peças aí e tal. Primeiro, é muita satisfação estar aqui com vocês dois, que eu considero meus amigos. Sim. Não colega só de trabalho, colega de faculdade, mas meus amigos, que eu sei que eu posso contar se eu precisar, né? Então, já sabe que amanhã, café na casa de um e almoço na casa do outro. Já trouxe hoje. E eu não, é? Ah, Japão também. Japão, então, Japão. assim, 3 amigãos, né? Amigões. Exatamente. E que a gente fica muito feliz de estar aqui. Muito obrigada mesmo. Massa. E, como você falou, vamos nos apresentar, né? Sim. Hoje, eu sou editora executiva do Balanço Geral. Olha aí, Zé. Da Record, Bahia e Itabuna.
Vocês dois também já passaram por lá, graças a Deus. Muito bom, né? E é isso. Hoje eu sou editora de jornal. Praticamente o que é decidido no jornal passa por mim, né? E, claro, com uma grande equipe. Era isso que eu ia falar. O que é que faz uma pessoa que ocupa essa função? Só para a galera que não está muito ligada ao jornalismo entender um pouquinho, não é isso, Zé? Sim. Pronto. Normalmente, o dia começa assim. Vamos saber o que é notícia do dia. Vamos supor, 7h30 da manhã. Ó, já tem no extremo sul, o que é que tem? Porto Seguro, o que é que tem no sudoeste, o que é que tem em Itabuna. Então, logo depois que a gente chega, já olha tudo, já vê o que é que tem na casa de material que já foi feito, ou seja, material é reportagem, né? E aí você vai fazer uma reunião de pauta. A reunião de pauta é o que a gente vai decidir de quais assuntos irão ser exibidos Todo dia tem a reunião, né? Todo dia tem essa reunião de pauta. E aí, a gente, por exemplo, Itabuna tem 3, 4 assuntos muito bons. Então, hoje a gente tem não só a reportagem, como o link. Então, a gente pode trazer como nota coberta, que é aquela que o apresentador fala, enquanto com imagens. As imagens vão falando, vão passando, aliás. Tem o link que as repórteres fazem, Então, tipo, se a gente tiver 3, 4, 5 assuntos, a gente não vai deixar de falar de nenhum. Só que um deles, dependendo da quantidade de repórter na casa que tiver, vai render reportagem, né? Entendi. E é o que o que o repórter vai na rua gravar. Então, a gente seleciona o que tem de melhor, né, da notícia. Itabuna, Porto Seguro, Eunápolis, Vitória da Conquista, Nova Viçosa, o que for. E a gente seleciona. Muitas vezes também hoje a gente já pode mostrar alguns vídeos de fora até da Bahia, dependendo. Porque tudo hoje viraliza, né? O jornalismo mudou muito. Aproveitando e falando que já são quase 20 anos, olha né? Aí. Que eu olho assim, não parece. Mas já são quase 20 anos, então vem com muita mudança, né? De lá para cá. Desde que eu comecei. Não, pode ir. Eu queria saber também o seguinte, Cris. Você está falando de algo de programado, da reunião de pauta, tudo para organizar tudo para ir para o ar. Sim. Só que também acontece de mudar tudo com o programa no ar. Fala um pouco disso. Porque a galera que está em casa não sabe que muda tudo, né? Você tem um tempo determinado, não é isso? Para ir encaixando os bloquinhos ali, as coisinhas. Só que, às vezes, essa matemática do que vai, do que tira, é feita na hora. Não é fácil. Factual, né? Então, dessa reunião, eu escrevo o programa todo, de acordo ao que o repórter vai fazer na rua. Para quê? Para o apresentador chamar. Entendi. O apresentador que vai chamar. Mas os repórteres, os produtores já estão trabalhando ali nos bastidores, né? E, no caso, os repórteres na rua, para quando chegar, tá tudo certinho. Porém, não é tudo tão fácil assim. O jornal fica pronto cerca de 11 horas da manhã, que vai ao ar 11h30 todos os dias, né? De segunda a sexta. Nossa, leva a manhã toda, né? E você chegou cedo lá, né? Eu cheguei cedo lá, 7 e pouca, mas o jornal só vai ao ar 11h30 e aí o trabalho só termina 1h30 da tarde, quando ele encerra. Mas, enfim, aí chega lá, tem reportagem, aí o repórter chega na casa, o editor de texto, de imagem, né? Eles dois sentam juntos, vão produzir, né? Vão fazer essa colagem, né? Vamos supor assim. Isso. Essa edição mesmo, e vai deixar tudo pronto. Porém, de vez em quando, acontece um acidente, o programa está abrindo, eu tinha decidido, junto com a equipe, de abrir com uma reportagem, mas não vai mais, porque acabou de acontecer um acidente, alguém morreu. Um fato novo, né? Factual, a gente chama de factual, né? E aí a gente tem que ir. Então, muitas vezes é assim, faltando 1 minuto para o jornal começar, tudo muda. Acontece alguma coisa. Tudo muda. Inclusive, essas matérias que a gente produziu para exibir durante o programa todo, muitas vezes nem vai ao ar. Mas ela é reaproveitada em algum momento, Cris? Dependendo do que seja, Se não for factual, né? Se por exemplo, tão factual. Vamos supor que seja uma reportagem sobre... a chuva... A chuva de hoje. Tá caindo um toró hoje. Amanhã não tem mais chuva. Não tem Como mais. É que vai ser isso? Aí todo o material... é perdido, a não ser que seja... Por exemplo, a casa de um vizinho lá no bairro de Fátima foi invadida pela água e perdeu tudo. Aí, no outro dia, a gente pode até mostrar. Porque mas continua se falar assim, o aquela prejuízo, rua, né? é isso. Aí já continua o prejuízo. Mas se falar hoje em Itabuna, amanheceu assim, e amanhã não tem nada, não tem por que mostrar, se a gente não tivesse tempo. Muitas vezes a gente abrir com uma situação dessa e a gente abre o jornal já com outra coisa, nada a ver, que a gente nem pensou. A gente pensa tanto a manhã inteira e na hora a gente tem que mudar tudo.
Sabe o que me fez lembrar? Aqueles trabalhos de escola que a gente senta com todo mundo pra fazer, né? É mais ou menos isso, né? Exatamente. Combina. Você vai falar, vai ficar com essa parte? Mas chega na hora. Essa parte. Não, a capa deixa que eu faço. Aí abri o Word Art pra fazer a capa. É verdade. Zé, tem alguma pergunta? Não, a minha pergunta é, na verdade, que a gente já veio para a história dela atual, onde ela está, né? Mas Começou antes... do fim. Antes disso tudo, eu posso falar um pouco Sim. de Cris, porque quando eu estava na emissora, Cris chegou, era estagiária no jornalismo, né? Estagiou por um período, e eu lembro que foi para produção, e aí depois você foi para Salvador, e lá em Salvador ela teve uma experiência em 2 emissoras. Ao também. mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ela Que trabalhava. ela, assim, é 2 ao mesmo tempo. Ela trabalhava em 2 emissoras no... Ela trabalhava de manhã em uma, e E como à é que tarde- como era essa experiência? Como é que Como foi essa foi, né? experiência Tinha lá, tempo né? pra tomar banho, pelo menos? Rapaz, às vezes não tinha nada. Porque, é sério, você fez uma colocação que ninguém nunca me fez. Mas assim, eu trabalhei uma época de meia-noite às 6 da manhã, e eu demorava 2 horas para chegar em casa, porque eram 2 ônibus em Salvador. E aí, eu trabalhava à tarde. E ônibus em Salvador é uma jornada, hein? Se tivesse algum problema na estrada, eram mais que 2. Então, assim, 2 ônibus, eu tinha que sair de 6 horas, aí eu chegava 8 horas, vamos supor, e tinha que sair de novo 10h30, para chegar meio-dia na outra. E quando o colega ficava doente, aí eu tinha que ter um terceiro turno. Então, já aconteceu de ficar sem tomar banho quase 24 horas. E você dormia de tarde, então? Tentava cochilar de tarde. Mas Às você ficou vezes, mãe, virou mãe, então... na época Nessa de época você mãe, não tinha Deus me filho, ajudou. né? Não Essa tinha época ainda não filho, tinha né? filho, quando eu fui logo. Quando eu tive minha filha, também trabalhava em 2, porém, eu já tinha mudado de turno. Pelo menos eu não estava mais na madrugada. Eu estava de 6 da manhã, pegava direto até 18. Certo. Então, eu saía de casa na madrugada, 4 e alguma coisa da manhã, e chegava 18, 20 horas. Então, eu só via praticamente minha filha indo dormir. Você trabalhou em quais programas lá, Cris? Isso que eu ia falar, em qual departamento, né? Quais Diferente, né? departamentos, quais programas você teve a oportunidade lá? Então, deixa eu só falar dessa parte, como eu fui, né? Como o Júnior falou, eu fui estagiária, né? Depois eu fui contratada. Menos de 1 ano de contrato, surgiu essa vaga lá. Lá em Primeira Salvador. vaga, isso. Aí surgiu a vaga na TV Aratu. E não era a minha área. Aqui eu fazia jornalismo. Sim. E apareceu uma oportunidade para Master. O que é Master? É um profissional que coloca a TV no ar, falando assim para todo mundo Os entender, né? comerciais, faz o Coloca os recorte de comerciais. intervalos. Exatamente. E eu não sabia de nada. Mas assim, eu queria muito sair de Itabuna para conhecer mais, para aprender mais e para ganhar mais dinheiro. Porque Itabuna, você sabe que tem só 2 emissoras. Salvador deve ter umas 10 ou mais hoje. Sim. E fora rádio, fora O impresso, mercado, É o o mercado, mercado né? maior. E os preços, os salários, tudo são... Sim, dobrado, E praticamente. também por causa de que lá a galera tem um Existe sindicato. Existe um sindicato, Sim. né? Tem uma atuante, classe né? que briga pelos direitos. Sim, Aqui, aqui não as tem. empresas... Aqui Tem o empresa sindica- que tem 20 funcionários, só tem um banheiro. Exatamente. E homem e mulher vai usar aquele banheiro ali. Exatamente. Então, aí, como eu consegui essa oportunidade? Um rapaz que eu conhecia daqui de Itabuna, estava querendo sair do emprego, e aí lembrou de mim, porque eu tinha conversado com ele que eu almejava ir para Salvador, para qualquer outro lugar, né? Enquanto eu era solteira ainda e tal, enfim. Aí ele falou, eu quero sair, quer vir? Aí eu falei, meu Deus do céu, e não é Deus. jornalismo, o que eu vou fazer se eu não sei fazer essa área? E é difícil. Júnior foi chefe dessa área, ele sabe. Eu não É tenho difícil. como é que fala? Aptidão, porque mexe com muito cálculo, né? Também. Tem uma calculadora Tudo, de cálculo disso aqui. E é importante E na falar, cabeça também faz. é importante frisar, gente, que não é só um cálculo matemático, como não é calculador de frame, Exatamente. né? 29 frames, aí muda para um E segundo. aquele ali, você errar um negócio daquele ali, um comercial, Erra tudo. é um prejuízo. Erra tudo. É um prejuízo, porque um comercial é caro. Então, se você erra a programação, né? O comercial que vai para o ar, que é o que Realmente mantém uma É um emissora. setor de muita responsabilidade. Muita Não que os outros não Nós sejam, somos né? humanos, né? Podemos É, errar. não, verdade. E Mas pior- ali o cara não pode errar, não. Não, é verdade. E aí, eu falei, e agora o que eu vou fazer? Mas é uma porta Foi pra para eu aprender, ir, né? e uma porta para eu ir para lá. Então, ou eu aceitava ou ficava aqui. E eu nunca tive medo de nada, assim, em relação a Aí trabalho. foi um desafio. Aí foi um desafio. Aí eu comecei olhando aqui, como é aqui, amigo, fui lá no Master olhar mais ou menos, mas não entendi nada. Falei, ó, seja o que Deus quiser, pedir demissão. Pior é isso, que você, o chefe de lá falou assim, se você não aprender, você volta para Itabuna, viu? Ainda ficava me abusando, viu? Eu sem conhecer. Porque o rapaz já tinha conversado com ele, ó, você tem 15 dias para aprender.
Se você não aprender, infelizmente, eu não posso esperar, porque aqui é tudo muito rápido. E o que pediu demissão só queria ficar 15 dias. Então, foi tudo assim. E aí, enfim, fui, né? Pedi demissão e fui. Chegando lá, primeiro dia, febre. Uma semana, febre. Eu tinha 15 Foi dias. emocional, O né? emocional, eu É. não sabia, eu nunca tinha ido em Salvador. Eu não sabia pegar um ônibus e eu estava lá sozinha. Então, assim, foi complicado. Eu tive que fazer amigos mesmo que me levaram os primeiros dias em casa para me ensinar a pegar o ônibus para ir para casa. Então, não foi fácil, não. Não. Eu acho que tudo isso mexeu muito comigo, né? E aí eu fiquei uma semana com febre. E agora, para aprender, eu achava que eu não tinha aprendido nada. Eu falei, vou voltar para Itabuna na confusão. Foi aí que eu ajoelhei e fiquei mesmo assim, orando muito, pedindo a Deus que me ensinasse. Porque eu sempre tive isso na minha vida. A gente aprende as coisas, mas quem capacita é Deus. Não tem para ninguém. Então, assim, eu me E ajoelhei você até se mesmo. emociona a falar disso, né? Porque foi verdade. Eu senti, eu Sim, me sim. arrepiei. Eu senti a presença de Deus e me ensinou ali. Vocês precisam ver. Depois dessa Veio oração, uma clareza, assim, que depois você... dessa oração, no outro dia eu sabia tudo. Parece mentira, mas é um testemunho que eu digo para todo mundo. Quem não acredita em Deus precisa conhecer Deus para acreditar, e é verdade. Deus capacita os escolhidos, e é verdade. É Eu verdade. falei tudo, eu falei, Deus, se eu não posso voltar, eu não vou ter mais meu emprego, eu pedi demissão, tudo isso. Enfim, com 2 dias depois eu já sabia tudo. Gente, parecia mentira, Uma mas mágica. foi verdade. Foi mal de E, Deus, mas foi brincadeira. inclusive, no resumo, É mania de fazer piada com tudo. e comigo ainda, né? Desculpa. E no resumo de tudo, eu fiquei lá 8 anos, nesse mesmo, quase 8 anos, Na nesse TV mesmo, Aratu. nessa TV Aratu, Que nesse programa mesmo era? setor. Não, Não, mas no setor Master. era um Ah, no Master, no É. Master. Ah. Eu fiquei nesse setor esses anos todos e fui. Todo mundo falava que eu acabei ficando a melhor Master, brincando comigo, né? Claro, porque Sim. só tinha de mulher eu em Salvador. Não tinha mulher em Salvador É nesse setor. mesmo, velho. Pô, Em isso é todas- histórico, hein? Em todas as TVs só tinham homens. E deixa eu falar mais uma coisa que eu Geralmente é não o posso setor que só esquecer. trabalha homem, É. esse setor aí. É raro Aqui ter Por ainda mulher quê, aqui. velho? Aqui ainda tem mulher. Mulher mais mas- cuidadosa, mulher mais mas prudente, mas mulher mais porque, tudo. não sei. Tem mais neurônio. Boa pergunta. Mas aqui em Itabuna Aqui a gente Bota tem. tem os caras sem Aqui tem. A neurônio gente pra tá com poder duas lá ficar agora, no né? Master. É, Maiana e Laurence, né? Que estão no hoje Master. tem. Ah, é Mas em mais. Salvador não Chama tinha. mais aqui. É, Maiana e mesmo. Laurence, né? Bicho é inteligente também. É. Enfim, aí eu fiquei nesse setor esses anos todos. E, inclusive, vocês não sabem o que aconteceu, eu vou contar agora. Quando eu cheguei lá, os homens se reuniram e disseram que não iriam aceitar. Sério? Sem eu saber. A revolta Os das caras- suecas! A revolta das Vamos bater suecas. palma pra esses homens. É, vamos bora. bater. Bunda mole! Caso se Gente, sentiram ameaçados. Não, eu acho que eles acharam que... Eu não sabia disso, viu? Eu vim saber anos depois. Depois. Porque olha como aconteceu. Eles se reuniram, chamaram o chefe, que foi quem me deu a oportunidade, e falou assim, não dá, porque mulher tem TPM, mulher vai dar atestado, mulher vai engravidar. Ó que Foi. vida. Foi Que onda dos caras, totalmente fora, né? E eu sem saber. Mas rola isso mesmo nas empresas, viu? Falou, então, imagine sei aí. que Os rola. caras que nasceram de chocadeira, né? Então, Véi, que menino Foi. vai criado em apartamento já. a minha sorte, e o que me treinou é meu amigo até hoje, ele, poxa, achei massa uma mulher aqui e tal, virou meu amigão mesmo. Mas os outros, às vezes, não queriam nem passar. Quando eu passava de turno, tinha um mesmo que fechava a cara. E eu sem entender, né? Eu, do jeito que eu sou mesmo, eu dou risada, eu trato a pessoa como gosta de ser tratada. Agora esses então, caras, a maioria lá no mercado, boa parte deles Não. são assim mesmo. aí deixa eu te contar. Mafioso. Como é que eu descobri que isso aconteceu? Depois de uns 5 anos já de empresa, eu cobri todos eles que deram atestado, eu nunca dei. Tome Eu tenho logo. 25 anos de trabalho, só dei atestado esse ano, uma vez na Não. TV Cabralha. Nas outras empresas Você eu tem nunca 25 dei. anos de trabalho, 25 deu atestado anos em de- 2025. em Tem alguma 25. coisa aí. Exatamente. E lá, por incrível que pareça, eu não dei nenhum. Esses anos todos que eu fiquei E lá. os safados com medo de Cobria atestado, todos eles. ela É. cobriu. E eu sem saber, né? Aí um faltava, Cris, você pode? Posso. Eu só não podia Posso. quando eu tava na Record, que eu vou chegar ainda lá, porque aqui eu ainda tô na Aratu. Tá na Aratu. Aí, E eu tenho uma pergunta ainda da Aratu Sim, antes de mudar sim. pra Record. aí, eu nunca tinha... Eu sempre cobria e sempre podia, mesmo depois que eu tive filho e tal. Não, nunca teve problema. Aí, um belo dia, um deles falou pra mim, Cris, eu preciso te falar uma coisa. Primeiro, me desculpe, depois de 5 anos eu vou te pedir desculpa. Eu falei, o que foi, Jair? Eu tô amigão. Já um senhor de uns 50 e tantos anos, né? Eu falei, eu precisava falar pra você isso. Aí eu falei, o que foi, amigo?
você sabia que a gente não queria você aqui? Aí me contou. Ele contou, né? Aí me contou foi que mesmo, todo mundo que achou que a TPM de TPM, hoje eu te parabenizo, porque você nunca faltou aqui. E quando a gente precisou, porque o Master é domingo, gente. E 24 feriado é horas. feriado. É, Então a 24 gente só horas. tem uma folga na semana. É difícil ter aos fins de Final de semana. É. Então, assim, eu tava em todas. E aí eles começaram a perceber, né? Que poderiam contar comigo, que o medo deles era esse. E aí ele me contou. Aí Depois me de pediu. 5 anos. Foi tarde. Ele achou até que eu poderia não sair antes, né, talvez. Uhum. Então ele esperou muitos anos para me falar. Meu Deus. E aí contou. Inclusive ele trabalhava em 2 também. A maioria dos meus colegas lá trabalhavam em 2. Então eles tinham muito medo de, tipo, eu faltar, eles tinham que sair da dele para vir para minha. E tinha essa confusão, Entendi, entendeu? Então entendi. eles tinham medo e todo mundo tinha que segurar a barra, porque senão a TV não podia ficar sem ninguém. Então, por isso, enfim. Uma de otário, né? Depois me contaram, eu dei risada na Eu hora, posso falei dar um graças recado a aqui pra eles, Deus. Japãozinho, eu tô aqui, ó. É, cara. Vocês são tudo otário, tudo otário. Porque acabou que a menina cobriu vocês, o outro, com todo respeito, mas otário também, esperou 5 anos pra pedir desculpa à menina. Sinceramente, velho, parabéns pra você. Obrigada. Eu já sabia, e ele sabe também, que você é uma pessoa obstinada, obcecada. Se você bota um negócio, você vai e verdade. mete marcha, e já foi. É verdade. Né? A gente conhece um pouco sua trajetória. Não ia ser diferente em Salvador, em Dubai, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, não. Deixa pra lá. Mas é isso. Só uma pergunta antes de virar pra Sim, TV sim. Itapuã. O cara que pediu pra sair, pra você entrar, foi pra onde? Ele virou pastor. Olha só, Glória! Ele fundou uma igreja junto com a família. Foi A irmã mesmo? foi. Olha só, Ele trabalhava, aleluia! ele inclusive trabalhou aqui na TV Cabral, é Richard. Olha aí. Não sei se Não é você da minha lembra. época, não. É Grande bem Richard. mais, bem antigo, né? antigo, bem antigo. E aí eu já conhecia ele daqui assim. Mas não é Richard Rasmussen, não, que pega nas Não. cobras lá. né? E aí ele se tornou pastor. Então ele falou: "Não, eu tenho que sair para me dedicar". Ele e a família, né? E, enfim, aí saiu. Ele já trabalhava há muitos anos aqui e depois lá. Olha aí. Então aí ele saiu por isso. Ô, Richard, Deus te abençoe também. Vamos para a página da TV Itapuã, TV que também Itapuã. é muito... Você ia perguntar alguma coisa, Itapuã? Não, foi da Aratu Foi de mesmo. Richard, foi da Aratu, É. foi. Mas tem muita coisa, viu, Zé? Tem. Tem muita coisa. Então vamos lá. O Na que Itapuã, aconteceu? ela tinha umas confusões lá com o Vulcão. Rapaz. Ah, é? Não. O Zé Eduardo. Eu trabalhava com o Zé Eduardo. Zé Pode Eduardo. falar que o Bocão não tá mais na Record. Tá mais Não na tá não, É. verdade. Ah, não. Então, como foi na TV Brincando, Itapuã? Cris. Eu admiro muito o trabalho da filha dele também. Sim, Ela é muito boa. muito Muito. boa. Eu vi pequena, viu? Metrópolis, Quando eu né? tava lá, ela era pequena. Ela começou ali também fazendo as coberturas. Começou não. Vem fazendo as coberturas com o Chico da Macaco Sim, Gordo, a sim. cobertura do E carnaval. hoje o Zé assim. Eduardo tem uma emissora de rádio, né? Sim. Então ela, eu acho que é diretora já dessa Sim. rádio. Mas ela, Baiana. como repórter, assim, eu Boa. achei massa. No assim, carnaval massa, foi muito achei legal. massa porque ela caminha com as pernas dela e tal. Do jeito dela, né? Acho Igual ele. massa. A autenticidade, né? Não, Que acho o jornalismo pede muito. massa. Acho massa, acho massa. Top. Então, gente, 6 meses após estar lá, eu me sentia muito sozinha. Antes eu já me sentia muito sozinha porque eu só trabalhava na Aratu. Então eu trabalhava na madrugada, dormia praticamente o dia inteiro. Não tinha amigos, não tinha para onde ir, tinha medo de ir, não saber voltar. Era tudo muito recente. Falei, preciso arrumar outro emprego para pelo dinheiro também, mas para ocupar o tempo. Qual o tempo? Porque eu não tinha mesmo nenhum primo, nenhum amigo, nem ninguém. Então eu falei, rapaz, comecei a perguntar aos meninos, que eram esses meninos aí, da Aratu, ô gente, vocês não sabem não, se souber de alguma coisa, me fala. Um belo dia esse, mesmo que me contou, Não o mesmo. senhor, ele trabalhava na Itapuã, ele falou assim, olha, estão dizendo que o Se Liga Bocão, que é de José Eduardo, que hoje ele estava no Balanço Geral, mas começou com o Se Liga Bocão, ele disse assim, lá vai pegar mais funcionários, porque vai aumentar O tempo do o programa. tempo do programa, né? Acho que era 1h30 para 3, algo assim. Aí ele falou, eu falei, é mesmo? Ah, então eu vou lá onde é. Ô, gente, tudo tão perto, mas eu não sabia onde era. É só descer uma ladeira, acho que Júnior É na sabe. federação, né? Tudo É. na Federação em Salvador, Na as TVs, Federação, no é. alto, né? Então, tipo aqui, Record e Globo, né? Muito perto. Aí você desce a ladeira, sobe e já chegou. Né? Eu falei, eu vou fazer o quê? Com um currículo, sem ninguém nem saber quem sou eu. Eu, com pouco tempo em Salvador, nem fonte eu tenho. Mas eu vou. Porque o não eu já tenho. Eu nunca tive medo de nada, de pedir nada. Fui. Quando eu cheguei lá, eu comecei a conversar com o porteiro. E aí falei para ele, realmente está precisando? Ele tá. E você é da onde? Ele começou a conversar comigo. Eu, como sempre, né? Não converso pouco.
converso muito. Sabe Todo entrar. mundo que chega, eu sei de tudo, porque eu gosto de conversar mesmo. Vocês sabem. É verdade. Aí, eu conversando com ele, ele realmente falou que precisava de gente, tal. Falei, tá bom. Ô, amiga, eu não queria entregar meu currículo porque a pessoa não vai nem olhar. Eu sou de Itabuna. Eu não tenho fonte, jornalismo precisa de fonte, né? Para ser um produtor e tal. Aí ele, não sei, viu? Entrega alguém e tal. Aí eu pensei na hora, eu falei, eu vou para casa fazer o quê? Agora eu não vou. Aí perguntei, que programa? É o Bocão. E Bocão é quem? Eu não sabia direito quem era. É Zé Eduardo. O programa dele termina daqui a 2 horas. Aí eu pensei, eu vou esperar ele. Eu falei, eu vou esperar ele porque ele é o dono do programa, ele que vai contratar. Então eu vou esperar ele, porque pelo menos se eu vou falar com ele, se der, eu vou falar com ele, porque meu currículo, ele não vai, para ele não vai ser nada. E você tinha quanto tempo na Aratu? 6 meses. Foi, 6 meses. Aí eu fiquei esperando, eu falei, não tenho ninguém me esperando em casa mesmo, vou ficar aqui até a hora que ele sair. Aí, quando 2 horas depois, o porteiro, eu já conversei tanto, já contei minha vida e tá bom, ele falou, sabe de uma? Eu vou te dar uma ajuda. Quando ele estiver saindo ali, eu vou abrir um pouquinho aqui o portão e você invade. O estacionamento. Mete o louco. Você ficou aqui esse tempo todo sem comer, eu vou fazer isso por você, mas não finge que não foi eu não, viu? Você vai entrar nessa frechinha Na aqui, brecha. na brechinha e vai. Eu falei, ótimo, obrigada, muito obrigada e tal. Independente de qualquer coisa. Aí, foi assim que aconteceu. Quando o Zé Eduardo veio ali saindo para entrar no carro, né? Ele falou assim, é aquele, tchau. E virou e abriu o portão um pouquinho. Aí eu corri, que eu falei, esse homem vai me atender o quê? Que o homem saía de lá, ia para uma rádio. Famoso. Depois, meu Deus, o cara na audiência lá em cima, estourando. Verdade. Aí eu falei, aonde que esse homem vai me atender? Mas eu vou lá. Como eu achei que ele ia pegar o carro ligeiro e correr e sair, eu entrei correndo no estacionamento. Aí eu falei, Zé Eduardo, por favor, fala comigo, eu sou jornalista, eu vim de Itabuna, eu não sei nem pegar um ônibus em Salvador. Se fosse por isso, ele não ia me contratar, porque eu não sei nem pegar um ônibus, o que eu quero no jornalismo? Aí ele fez assim comigo. Calma. Olha, foi de Deus de novo, gente, porque hoje eu conheço o Zé Eduardo, ele não para, ele não tem tempo para nada. Ele chegava no programa faltando 1 minuto para entrar no ar, Júnior, que isso aqui a gente não vê. E aí ele pegou assim, segurou meu braço, calma, respira, fala o que você está querendo. Aí eu já naquela agonia, né, ansiedade, aí falei, não, é porque eu vim aqui em busca de trabalho, eu sou de Itabuna, eu não sei nem pegar um ônibus aqui, nunca trabalhei aqui em Salvador, tô aqui, eu nem falei que estava na Aratu, né? Eu nunca trabalhei aqui em Salvador, vim a primeira vez, vim tentar a vida, eu preciso ajudar meus pais, e eu tô aqui para tudo e tal. Ele fez assim, olhou bem para mim, eu não esqueço isso mais nunca. Ele fez assim, você olhou assim para mim, você tá com muita vontade. Mas me diga aí, eu, em vez de dizer que trabalhei aqui na Record, não falei. Da agonia, eu não falei nada da minha experiência. Sumiu tudo na mente. Nada, só fiquei assim, querendo que ele me ouvisse. Aí ele fez assim, você já trabalhou aonde? Aí eu falei, olha, trabalhei, que eu tinha falado, né? No jornal impresso, na rádio escuta de uma rádio e na Record. Ele, na Record? Eu falei, TV Cabral em Itabuna, o quê? Então você trabalhava com o Espigão, que era Carlos Barbosa. Porque ele gostava muito de Carlos Barbosa. E Carlos Barbosa conta a história de que ele chamou ele para ir para lá uma época, né? Ele que me perguntou, gente, você não tem noção como é coisa de Deus, né? Mais uma vez. Aí ele fez assim, você trabalhou na TV Cabral com Carlos Barbosa? Eu falei, com o Espigão. Eu falei, isso, produzia ele. Primeiro eu comecei como estagiária, depois eu fui contratada e vim agora em busca mesmo, pedi demissão lá para vir em busca do meu sonho de ajudar minha mãe. Enfim. Aí ele falou assim, poucas pessoas têm essa vontade que você tem. Você disse aí que você não tem experiência aqui, não sabe pegar um ônibus. Mas, às vezes, isso aí é o mínimo. É um detalhe, né? É um detalhe. E que eu achava que era tudo, né? Porque quando eu pensei, eu falei, eu não tenho nada. Mas quando a pessoa quer, a pessoa chega, a pessoa consegue. Então, assim, você faz o seguinte, você leva aquele currículo e entrega a Gleidson, que era o produtor. Quando eu muito obrigada, Deus abençoe e tal. Quando eu fui saindo, ele, não, vem cá, volta, me dê. Pegou meu currículo, não deixou mais eu levar. Eu até achei, vixe, é porque eu ia lá dentro, né? É que os caras lá iam fazer o mesmo que os Master fizeram lá. Exatamente, você matou a charada. Isso foi umas 3 da tarde, eu acho. 7 da manhã. E no seu currículo tinha o que lá? No meu currículo só tinha a TVI, que foi onde eu comecei mesmo. Quem não começou na TV? Quem não começou com o Barbosinha, mais um salve pra Barbosa. Alô, Barbosa. Já pode pedir música. Eu só tenho a agradecer a Barbosa,
Ave Maria, onde Eu eu passo, também, eu eu falo também. bem Eu dele comecei mesmo. lá, Porque comecei lá. eu aqui trabalhava na Velanes antes disso. Eu trabalhei em vários lugares, mas o último Sua era família Velanes. trabalhou na Velanes, É. né? E eu trabalhei em Velanes, pedi demissão para ir para ser estagiária da TVI, ganhar bem menos. Eu não podia, porque eu sempre ajudei minha mãe. Mas ele me deu essa oportunidade e depois fui para TV Cabralha, que também tem a história de Joan, que daqui a pouco eu vou contar. O João tem várias histórias. Enfim, Joan, hein? Quem não tem história com aquela figura? enfim, aí ele fez o quê? Pegou meu currículo, 3 da tarde, gente. 7 da manhã, a menina do RH, Sara, que faleceu hoje. Faleceu hoje? Não, desculpe. Que Ah, hoje é hoje é falecida, falecida. né? entendi. Mas ela me ligou 7 da manhã e disse: vem aqui e traga sua carteira, que você vai ser contratada. Ô, gente, Foi eu não mesmo. posso deixar de dizer que é Deus, não. É. Porque eu não Ele tinha tem um pouco de nada. competência, sua Sim, competência, tem mas tudo isso, né? ele não tinha, né? No meu currículo, como você perguntou, eu só tinha estagiária da TVI, em relação ao jornalismo, né? E TV Cabralha. Só tinha isso, só tinha Mas TV estágio. Cabralha também já é um peso, Já, né? porque ele conhecia o trabalho, já É. sabia que era a mesma linha. Então ele sabia que eu ia saber fazer. Porém, eu não Isso. tinha os contatos da região, né? Uhum. Aí você foi Isso pra é o mínimo produção, porque né? a TV tem Aí, agenda, tem exato. os colegas produtores Isso que também. ajudam, né? Com contatos. Quando quer, Quando quando não quer. quer, Quando quer. quando não Tô quer, falando, bota você o foi pra pé. produção Aí fui pra lá. produção. Nesta produção, aí era uma salinha separada, não é ali onde você vê a Uhum. Record, não. Era uma salinha só dele. Era Se Liga Boca, era um programa É à parte é dentro da independente, Record. né, que ele tinha Independente. ali. Por isso mesmo que era ele que contratava. Eu não passei Entendi. pelo pessoal da Record, não. Era por ele. Aí fui pra lá, aí as meninas me ajudaram, aprendi aquela coisa toda. 3 meses depois ele disse assim: eu tô precisando de uma repórter, você já tem algum vídeo aí? Aí eu falei assim: tenho esse, que Leácio me ajudou a gravar antes de eu ir embora. Eu lembro da gravação desse vídeo. Isso, A eu gente não gravou. tinha nada, mas eu falei: ô Leácio, me ajude, que eu preciso ir com algum vídeo, vai que eu tenho oportunidade. Ó, o pensamento da pessoa. Sim. De reportagem, eu tenho alguma coisa gravado. E foi isso que eu fui, com áudio ruim, não estava muito bom o áudio, mas ele olhou: você vai pra rua hoje, Zé Eduardo. Você vai pra rua a partir de hoje. Eu era contratada como produtora. Fui. E nessa que eu fui, era ainda naquela época paredão dos presos, né? Tinha que realmente olhar cara a cara com os presos e tal, enfim. Fui. Só que aí eu estava na Aratu. Aí eu tive que dizer para ele que também estava na Aratu. Beleza. Uns 2 meses depois, a Aratu chamou. Não, se você for ficar como repórter, você vai ter que sair daqui. Por quê? Porque o repórter é a cara da emissora. Vídeo. Agora, se você quiser ir para a parte da produção, alguma coisa que Não tem você nenhum problema, não tem né? nenhum problema, aí você vê. E eu, gente, que precisava de dinheiro, eu ia fazer o quê? Porque eu tinha um sonho da reportagem também, mas eu precisava de dinheiro. Porque eu, como eu te Pra se falei, manter em Salvador, com um manter lá e minha salário. mãe, até É. hoje, desde que eu comecei a trabalhar, eu ajudo minha mãe. Uhum. Então, assim, na hora eu falei: não, então eu vou ter que sair. Aí agradeci a ele, eu sabia. A Aratu fez isso por causa de mim. Ele achou, porque ele saiu obrigado, Aratu, e foi para Record. Eles fizeram isso comigo, mas não se preocupe não, você vai ficar aqui na produção mesmo, então. Depois de uns 2 meses de reportagem, eu tenho até alguns vídeos e tudo. Eu quero ver lá. depois. Mas eu não sei se... Aqui eu não tenho, não. Depois eu lhe Tá, mostro. vamos desenterrar. Mas eu tenho, assim. Aí, enfim, Você ficou na fui produção. e voltei para a produção. Massa. E aí fiquei no Master, na Aratu, e na produção na Record. Ela era que nem o pai do Cris. É, de tem manhã e dois tarde. Saía de um e ia pro outro. E nisso, depois de o quê? Desculpa, Olha gente. aí, Olha Zé aí. Eduardo. Depois de- Alô, Zé. Tá ligando Deixa pra eu menina, abaixar Zé. Depois de quantos anos, assim? Uns 4 a 5 anos, aí eu engravidei. Mas mesmo assim eu não dei atestado. O que eu fiz? Porque voltando no atestado que eu nunca dei. Eu sempre ia no meu horário de folga. Eu tinha uma terça-feira, toda terça-feira era minha folga. Então era onde eu ia Médico. pro médico. Então, assim, não dei atestado por gravidez, não. Quando eu saí hoje e tive minha filha no outro dia. E aí peguei a licença só, entendeu? Entendi. Mas, então, foi isso. E aí, mas como era, Cris, essa produção, assim, Hum. que a gente sabe que o nível das notícias em Salvador são muito mais críticas, assim. Hoje Itabuna tá quase empareada, Tá, mas tá. assim, lá em Salvador, assuntos que chegavam, você, meu Deus, isso aqui aconteceu. Você se chocava constantemente com as notícias? Sim. Inclusive quando eu fui repórter. Que eu fui para bairros que hoje tem gente que vê Salvador de uma forma que a gente só vê mais o centro. Meu Deus, quando eu Salvador é cheguei. engraçado, você entra, passa por um beco,
Quando sai, abre aquele mazão assim do Exatamente. nada, abre, né? Exatamente. Você É fala uma assim, olha. viagem, eu já andei muito. E assim, Alisson, quando eu cheguei lá no primeiro dia, no ônibus ainda, chegando em Salvador, eu vi um carro virado. O carro virado, com as Só rodas isso. Só isso, que aqui eu nunca vi um carro capotar, dentro da cidade. Eu vi logo um carro capotar, eu falei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui sozinha? E Deus, sabe? Eu falei, meu Deus Primeira do vez que céu. eu fui em Salvador, o que me Rapaz, chocou, você não acredita. Hã. Eu fui atravessar a faixa de pedestre na Joana Angélica, uma multidão E para Joana Angélica é atravessar assim. a cor. Eu falei, gente, que escassez, eu tô aonde? É Não entendi verdade, nada, é falei, vou verdade. voltar para casa. Joana Angélica é gente, Júnior, é um comércio. E É muita atrás da gente. Avenida 7, É, ou na frente, é. de E onde tem quer que muitos você cursos, esteja. né, ali, muita gente vai ali Tem Muita para estudar. loucura, né? shopping, É, Center Lapa ali e isso. tal. tem É muita lotado. coisa. Aí, então, vamos lá para o jornalismo. Aí eu já cheguei desse jeito, né? Com o carro virado, com a roda para cima, dentro de Salvador. Eu falei, Jesus, aí beleza, passou. Então, quando eu comecei assim, porque aqui é uma delegacia, a DEAN, lá não, são mais de 20 delegacias que eu teria que ter esses contatos, Isso. porque o programa era totalmente policial. Sem falar que Totalmente. com 15 minutos você tá em qualquer lugar de Itabuna. Agora 15 E minutos lá lá em não. Salvador. Exatamente. Aí eu comecei a fazer essa produção, tinha que ligar todos os dias para aqueles delegados, porque ainda não tínhamos WhatsApp. Nessa época que eu fui, não tinha. No máximo MSN, né? Que tinha MSN, aquela coisa. E mensagem de texto pelo celular. Olha. Mas a gente, às vezes, era todos os dias fazendo uma ronda, ligando para 10, 50, 30 policiais. E a gente também, como a gente fazia a produção, eles também ligavam para a gente qualquer horário. Para o programa ter audiência, é desse jeito. Então, assim, eu não parava hora nenhuma no jornalismo. Era meia-noite, 3 horas da manhã, 2 da tarde. Ó, tem uma situação acontecendo aqui, tem repórter, venha. Era assim, eu estava em casa e estava atendendo também. Porque pouca gente no Se Liga Bocão, então a gente fazia mesmo. Para o negócio andar, porque era um programa muito grande e tinha que ter notícia o tempo todo. E aí, quando eu fui para a rua, meu filho, fazer a operação policial. Teve um dia que eu queria vomitar, porque o carro fazia assim, ó. A polícia ia na frente e a gente atrás para poder acompanhar a operação, ainda fazer o texto, ainda fazer tudo. E fazia assim, ó, mesmo, ó, aquela coisa parecendo filme. Aí eu falei, meu Deus, onde é que eu vim parar? E para ir de ônibus para casa? Porque o povo não, os bandidos, né? Os caras que roubava celular no ônibus lá é uma prática, né? Então, a gente ficava com medo de ir no ônibus e ele vê um crachá. Se liga, Bocão. Não precisa falar baixo não, que eles não estão ouvindo. É. Não. Baixando a voz assim. Os caras não ficam. Imagine, velho, você no ônibus com medo do cara ver seu crachá, porque acontecia, eles não suportavam o programa policial que aparecia eles aqui, ó, e paredão. Então, assim, muita coisa, viu, aconteceu, tanto na reportagem quanto assim, muitas coisas que chocaram. Lá a gente, na época, recebia muito vídeo, a gente comprava vídeo do povo, né, que fazia o vídeo e ia lá na porta da Record vender. Pra vender, né? Para poder a gente mostrar um bandido, alguém assaltando, alguma coisa, né? Hoje não, tudo mais fácil. No WhatsApp a gente recebe tudo. Ô, Cris, Mas naquela época, uma pergunta. Valia a pena? valia. Valia, né? Era- Vale ainda, né? Vale ainda, porque é o dobro do salário daqui. Por É o exemplo, dobro, se né? aqui Se é aqui- 1.500, lá é 3.000. Nessas áreas, né? Agora o custo de vida apresentador também é custa maior, mais. né? Você É tinha que mais morar elevado, quanto né? tempo do Rapaz, seu Todo trabalho? mundo me perguntava isso. Eu não achava que o custo de vida era muito diferente daqui, não. Mas essa situação, a gente teria que morar um pouco perto das coisas, para você não precisar estar pegando táxi para fazer uma feira, Sim. né? Pegar 2 ônibus quando eu fazia. Quando eu fui, Você morava onde lá? a minha chefe de jornalismo, Delza. que me deu a chave da casa dela, ainda teve isso. Ela falou, pode ficar lá o tempo que você quiser, porque ela morava aqui, mas tinha um apartamento lá. Era longe, porque era na Pituba, ali no Itaigara, e não tinha ônibus direto da TV para ali. Então tinha que pegar 2, por isso que eu pegava 2. E acho que uns 6 meses, não, 1 ano depois, eu comprei um apartamentozinho na época, né? Que eu falei assim, não, agora eu vou ter que ir para Que perto da bom, TV. Sim. Aí eu fui para perto da TV. Você foi morar na Fui morar federação? quase na Federação, ali perto da Vasco, entre Rio Vermelho e Vasco. Que qualquer coisa dava para ir a pé. Era assim, se fosse a pé era 20 minutos, Mas 30. já tirou esse custo, Aí já né? tirou isso. Eu não tinha carro. Eu não tinha, na verdade, quando eu fui, nem roupa direito. Não vou mentir para vocês. Eu não tinha nem roupa direito quando eu cheguei lá. Então, eu fui fazendo aos poucos. E como eu trabalhava em 2, e 1 ano depois que eu estava lá, eu casei, então, meu esposo trabalhava, eu trabalhava em 2, a gente quase não se via em casa, mas morávamos Oi, juntos. quem é você? Quem autorizou entrar aqui? Às vezes, eu ia no trabalho dele ver ele.
Você acredita? Conseguiu engravidar, né? Foi. Ele conseguiu Esse é o grande É o lance, grande né, lance. Japão? Aquele galego de Santa Só Maria, pegava na brincadeira, mão e conseguia engravidar, Japão. Meu filho era hoje em Meu dia eu olho afeto. assim, a gente Como é uma fera, ó. lembra, porque assim, o horário dele não batia com o meu e eu trabalhava em 2. Então era como se fosse assim, eu trabalhava de madrugada e de tarde, e ele trabalhava de manhã, tipo isso. Então a gente tinha dias Ixi. que não se via. Aí eu ia no trabalho dele ver que ele tinha 1 hora de descanso e às vezes dava para bater isso aí. E aí a gente ia. E o menino foi feito só nessa hora Não, aí. nem foi nessa época. Essa Não, hora não foi nessa época. Não É foi, não. inacreditável. 1 hora de almoço, o cara... Almoçava o vídeo e fazia menina. o William. Um abraço, William, o grande William. O bicho é barril, viu, velho? Engenheiro. Parabéns. Guerreiro. É. Guerreiro. Aí a gente, né, optou todo o dinheiro que a gente ganhava, a gente não saía nem para num restaurante, era bem difícil, a gente não queria gastar com nada, porque a gente queria fazer nosso pezinho de meia, né? Sim. Então, o que a gente fazia? Vamos botar assim, 3 salários. Eu trabalhava em 2, ele em 1, então a gente, 1 com a gente e 2 a gente juntava. Quase 2, porque às vezes tinha outras coisas, né? E como eu disse para vocês, eu ajudei sempre minha mãe. Independente se eu ganhei bem ou não, o da minha mãe sempre teve para ajudar, né? Que precisa mesmo. Então, o que sobrava era para juntar, a gente não gastava com besteira. Tanto é que a gente chamava de cafofo, porque a gente morou num quarto de empregada. Delza emprestou a casa dela, logo depois eu fui para um quartinho, um quadrado com um banheiro. Era tipo uma suíte só. E a gente viveu lá, eu e ele, casados, por mais ou menos 1 ano e 1 ano e meio, mais ou menos assim. Eu acho que foi 1 ano, porque eu já tinha 6 meses lá, né? Então, acho que foi 1 ano. E aí a gente falou, não, a gente tem que comprar um apartamento, mesmo que seja pequenininho, baratinho, mas que seja nosso, pra gente, né, não Folgar, pagar né? aluguel, Investimento também, né? folgar, Sim, tal. investimento que você E aí fez, né? foi isso. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, a gente comprou esse, que a porta tinha um buraco, a gente teve que bater uma madeirinha para ficar lá, a gente não tinha nem cama, a gente dormia num colchão inflável, porque eu poderia muito bem comprar uma cama, mas não tinha lugar para botar, só era um quadrado, né? E aí, nessa casinha que a gente, esse apartamento que a gente comprou, que a gente foi, primeiro teve que reformar, depois de 1 ano de novo, para depois começar a comprar móveis. Foi uma luta, mas é isso. Essa questão das dificuldades, assim, eu acho muito interessante. Eu falo isso por mim e vejo que a sua trajetória foi mais ou menos nisso. A gente que vem improvisando desde cedo, sem ter muitos recursos, quando a gente se depara de novo com essa situação, a gente sabe se sair. Quer dizer, Exato. Quantas vezes você não deve ter procurado um lugar para botar um prato para almoçar? Eu né? não tinha mesmo. Não tinha. Então, o que é que eu fazia na minha? Botava a cadeira e sentava no chão. A cadeira era a mesa. Exato. Então, assim, para quem já viveu, fica safo nisso aí. É verdade. Entendeu? Porque sabe se sair o 10% pra gente é muito. É muito. Entendeu? Quando a gente não tem nada, 10% então, é muito. Isso é uma expertise poucos Eu não vou mentir pra vocês, eu me sentia rica nessa época, quando eu via aqueles 2 salários entrando na conta. Você podia chorar, vir pra casa, não sei o quê. É. Você soube se virar, cortar o dobrado e... E não entrou assim, não subiu a cabeça, como dizem, né? Porque mesmo eu me sentia rica quando eu via aqueles 2 salários, amigo. Eita! Eu falei, gente, eu ganho isso, não acredito. Eu chorei na primeira vez que eu vi os 2 salários entrar. Falei, meu Só Deus. lembrar aquela nossa professora com o sapato rasgado, dando aula com o sapato rasgado, que todo mundo falou, rapaz, não quero ser jornalista. A professora tá com o sapato rasgado. É verdade. E nesses 2 salários, eu podia muito bem falar assim, tô ganhando bem, eu vou para um apartamento maravilhoso. Vou alugar, porque o povo aluga logo, que é pra sair da extrema pobreza pro hype. Eu vou logo para ali, para aquele bairro tal, porque eu vou ser essa, porque eu vou arrasar logo. Não. Pelo contrário, eu achava tanto que eu falava, meu Deus, será que eu mereço? E aí a síndrome do impostor aí. Você acredita que meu marido fala isso, que eu tenho isso? A síndrome do impostor. Você acha que você não é merecedor daquilo que você conquistou. Alisson. Já passei por isso já. Estudioso, viu? Um pouquinho. Você acredita que eu realmente até hoje eu tenho um pouco disso, porque eu não tenho esse negócio de grandeza, mesmo que eu acho que se eu ganhar 50 mil reais, eu não tenho, eu sou essa mesma pessoa de antes, eu sou até hoje. Então, a gente ficou juntando como se não existisse aquele dinheiro já para comprar, né, esse apartamento, e a gente ficou vivendo com o mínimo, como se ganhasse aquele mínimo. Então, pra gente não foi difícil, se a gente sempre viveu com o mínimo. E minha mãe, graças a Deus, eu consegui reformar a casa de minha mãe toda. Olha aí. Eu consegui comprar, né, uma geladeira nova. Fui Olha dando as aí. coisas a ela. Um abraço tempo.
comprava mais para ela do que para mim nessa época. Porque eu queria muito primeiro fazer a casa para depois ir comprando os móveis, né? Enfim, e foi assim, Sem né? falar em situações que você passou de assalto, de tudo, meu tal, filho, eu tal, falei, várias não. coisas que Invadiram minha casa depois de pronta, aí levaram tudo. tudo que ela Eu comprou. vim em Itabuna visitar minha mãe, quando eu voltei Não para lá sabia não tinha dessa nada. história, não. Não tinha É nada. mesmo? Foi. Nessa época eu já tinha minha filha, Sim. e aí a gente trouxe ela, né? Veio com mala e tudo. Quando eu tinha acabado de comprar uma televisão de 55, porque a minha era 14 Olha aí, polegadas. de 14 para 55. 14, que ninguém tem mais de 14, que a televisão Ninguém. hoje tá boa, bom É. preço, tá Bom barato. preço aí. 14 polegadas, filho. Quando Você veio pra Itabuna? eu vim para cá visitar minha mãe. Quando eu voltei, a casa toda aberta. Caramba. E tudo que eu tinha comprado, que eu tô falando para vocês, que primeiro eu reformei, fui aos poucos comprando os móveis, Foi o que tudo eles embora. puderam, eles levaram. E principalmente essa televisão, que a gente não tinha, acho que 2 meses com ela. Eles levaram, acho que na mão, assim, né? E levaram. E aí, até as roupas e brinquedos da minha filha, eles levaram. O que tinha lá, eles levaram. Eu acho que o ladrão tinha filha, né? Não é possível, falou, porque rapaz, pegar esse os brinquedo aqui, brinquedos... acho que fulano vai gostar, vou levar. Urso, Alisson, você precisa ver. O Fez ladrão a gosta de limpa urso. e a casa ficou daquele jeito. Eu chorei, falei, meu Deus do céu. Foi cerca de uns 12 mil reais, porque eles não puderam levar cama, outras coisas, sofá. Mas o que puderam, ferro, eletrodoméstico, tudo, televisão. Inclusive um videogame, né, que meu marido, depois de tantos anos, conseguiu comprar, levou também. Então, Videogame, assim, né? que Mas o é videogame foi um uns favor 3 que o mil cara reais. fez, porque o marido com videogame dentro de É casa, verdade. a maioria das mulheres E não vocês acham aprova. que é brincadeira que acabou aí? Um mês depois, eu fui descer do carro, quando minha filha estava fazendo 1 ano, com um bolinho dela que o cara assaltou a gente de novo. E Um levou o mês bolo. depois. Não levou o bolo, Ah, tô brincando. mas levou o celular. E foi um mês depois. Então, assim, com isso também comecei a pensar no retorno. É isso que eu ia perguntar, né? Foi por conta Sim, dessas situações que também, você sentiu o desejo de voltar para também. De volta para É. Itabuna Véia, porque Itabuna Véia tem as suas dificuldades, mas a Mas gente é sabe onde as coração cobras de mãe, dormem. verdade. Isso é A gente E verdade. não sabe tem o o vacilo mínimo de que não pode violência dar, de né? lá. A gente não sabe o vacilo que não pode dar, Sim, os lugares e tal, então, onde a gente deve andar, né? exatamente. De que forma. E lá exatamente. não, eu estava conhecendo. Quando eu vi Aqui a esses gente tem dois, mais sorte. Mas né? Salvador é mais selva, viu, sorte. velho? Salvador é selva Então, quando eu toda. vi, fora isso, gente, eu via gente com arma. Onde eu tinha lugares que eu passava, eu via na rua de tarde, meio-dia. E Olha aqui, aí. graças a Deus, eu nunca vi. A gente vê em Uhum. vídeo, em Sim, algo sim. pontual, mas a gente não vê normal. Isso Não. acontecer normal, a rua cheia de gente, de criança, cabeleireiro, tudo, e o cara passando com a arma. É. Então, eu vi isso lá. É. Então, assim, celular dentro do ônibus, todos os dias tem roubo de celular dentro do ônibus. Graças a Deus, aqui a gente não tem isso. Aqui é. É mais Mas, difícil. assim, aí a gente pensa, né? O povo fala, tem violência em todo lugar, ô, gente, mas a capital não é brincadeira. Não é E fora o brincadeira. caos de trafegabilidade, de tudo assim, mas Manifestação para tudo. é isso, eu acredito que, não sei, eu sou mais interiorano, eu sou mais Exato. uma Aí, cidadezinha Eu menor. sou mais de conquista para um pouco mais Um pouco É, mais né? pra É, lá, Conquista né? tá bem, Subir viu? o Cidade Massal, boa. cuidado com o Massal. É. Conquista é uma cidade boa. Aí, Júnior, Bora quando você... visitar a Conquista qualquer dia desse? Gente, né? bora. O Júnior só anda lá agora, viu? Ai, Cidadão Porque eu Conquista. dou tripla cidadania e verdade. a conquista tá bom, né? Olha aí. Viu aí? Teixeira de Freitas É. também. É, Quádrupla. É verdade. E aí, como foi que eu pensei, né, Júnior? Você perguntou em voltar. Nisso, minha filha já tinha 2 aninhos. Isso aconteceu, esse assalto, ela tinha 1. Quando ela fez 2, eu comecei a pensar em querer outro filho. Porque minha Sim. filha começou a pedir um irmão. Olha só. Aí ela ficava pequenininha, mãe, eu quero um irmão, eu quero um irmão. Mas, Aí eu comecei a falar, vixe, irmão aqui em Salvador, que se até ela, pra gente cuidar, deu trabalho. Uhum. Porque a gente não tinha um ponto de apoio para deixar. Sim. Então eu falei, vixe, para ter outro aqui não dá. Teria que ser em Itabuna. Então eu comecei a pensar, primeiro por isso, segundo a violência, e terceiro que quando a gente tem criança, a gente pensa logo na convivência com os avós. Sim. Na convivência com a família. É Eu mesmo. estava vendo ela crescer sem ter a convivência. E minha mãe, louca aqui, meio que depressiva, querendo estar com ela e não podia, porque não podia morar lá. Então foi juntando muita coisa. Nisso eu já tinha 6 anos quase lá. Então eu conversei com meu esposo, que também é de Santa Luzia, daqui, não é de lá. Então também não tinha parentes dele lá. Aí ele pegou, é o primeiro, porque... Terra Boa Santa Luzia, viu? Então meu esposo falou, não,
eu acho que a gente deve ir. Aí eu falei, ó, eu não acho que deve ser esse ano, mas vamos já começar a Organizar, né? organizar para ir É. embora. Eu sabia que eu não ia ter o salário que eu tenho, que eu tinha lá Sim. aqui de jeito nenhum, Sim. mas a gente tentou É uma escolha, né? fazer um pezinho de meia para vir embora. Então a gente já tinha um apartamento, né? E a gente já tentou ver outro para poder segurar se a gente tivesse, né, a questão de um aluguel, um dinheiro de aluguel já Uhum. ajudava, porque o salário daqui seria bem menos e eu queria outro filho. Então, ou seja, mais gasto, menos dinheiro, né? Entrando. Que matemática, hein? É, Como você é boa de é. cálculo, Porém, começou como master lá. exato. Você é a mulher do Porém, cálculo. como o que a gente pensava ali, quando eu fui embora, eu pensava realmente no dinheiro, fazer um pé de meia, aquilo tudo. Quando eu voltei, eu já voltei querendo ser família, querendo estar com a família, não queria mais 2 empregos. Falei logo, não, eu sei que eu ia precisar, mas eu não quero, porque eu quero cuidar da filha. E se eu tiver outro, dos filhos. Eu queria ter tempo. A gente não podia ficar sem fazer nada, porque tem as despesas, mas também não queria 2, E a como única foi lá, coisa que uma criança precisa a é presença, do seu não tempo, presente. É o tempo, é a atenção. Não é de brinquedo Atenção, caro, tempo. não é de Não é roda presente, gigante, É é a atenção, presença. tempo. presença. É verdade. Então, quando eu cheguei aqui, aí sim, aí eu vim, né? Organizei tudo, graças a Deus deu certo, vim. Mas eu vim sem procurar emprego, porque eu falei assim: se Deus me permitir, eu quero logo engravidar, para quando depois que o menino nascer tudo, ele tiver 1 ano, eu puder cuidar dele. Aí eu sim vou procurar emprego, porque eu não tinha criado minha filha. Eu trabalhava em 2, eu só fiquei com ela até 4 meses. Depois disso, eu só via ela à noite. Inclusive, Quem quando ficava com você ela? voltou, eu lembro do seu currículo que você mandou para mim. Foi mesmo, Então, Daí? foi. Foi. Aí eu falei: "Júnior", não, Aquele que você rasgou e... Brincadeira. Não, ô entrou Júnior, lá. Não eu foi? acho até, Júnior, que quando você soube, eu nem tinha dado o currículo ainda. Porque eu lembro que eu estava grávida de Véi, 2 desculpa. meses. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Derramou aí? Só na calcinha. Eita! Júnior estava na TV Cabral e soube que eu estava aqui. Eu não tinha mandado ainda currículo, eu acho. Não me lembro dessa parte. Mas como eu Não, queria você tá ficar falando agora, eu tô grávida, lembrando. aí eu estava com 2 meses quando você me ligou. "Você está aqui em Itabuna e não me falou nada", foi alguma coisa Ah, assim. foi. Falei: "Ô Júnior, mas eu vim, eu tô grávida", porque você estava Tô precisando para tirar prenha. férias. Tô prenha, Foi Júnior. mesmo. Foi, Foi. para tirar férias do master, que ele Foi mesmo, sabia que eu Cris. fiz em Salvador. Foi, Aí ele verdade. ligou: "Ô, Cris, você não quer não tirar férias aqui?" Eu falei: "Ô, Júnior, até queria, mas eu tô grávida". "Oxe, mas tu não chegou agora, já tá grávida". Eu falei: "Mas Foi mesmo. justamente foi isso, eu queria chegar e Deus me presenteou, porque assim como eu pensei, ele me deu". Eu falei: "Eu quero chegar, ficar logo grávida, depois de 1 Quer ano ficar cuidando, fico beleza, né? livre, porque também não quero ter outro, só se Deus quiser". Roubaram a televisão. É, né, filho? Boa, Japão. Japão, você tá ficando bom. Japão tá ouvindo o podcast. Japão. Tá ligeiro, Ele velho. tá ligeiro. Artilharia pesada aí pra cima de Cris lá. Oh, meu Deus. Aí, Não tem televisão no quarto, gente. exato. Aí eu sei que Deus me presenteou com um filho, e aí Júnior me ligou. Eu falei: "Ô, Júnior, não posso não, tô grávida. De 2 meses não posso". Ele: "Tá bom, beleza, tal". Foi Aí mesmo. depois, quando meu filho tinha feito 8 meses, aí ele me ligou de novo. Aí nessa época eu já não sei se eu tinha mandado. Talvez eu tenha, nessa É. segunda vez, mandado já o currículo, porque ele já comia tudo sozinho e tal, com a minha mãe, claro, né, não só mamava. Aí Júnior falou: "Ó, tem outra vaga de ir para férias, no master mesmo". Sim. Aí eu falei: "Olha, eu só queria ir com 1 ano, para cuidar de meu filho, porque a filha eu Uhum. não tive tanta, mas eu vou, porque depois não vai ter outra, né, é a terceira e também é demais". 3 vezes na porta É. batendo. Meu aí. filho já tinha 8 meses, eu falei: "Ô, minha mãe, você fica com ele", ela todo prazer que ela queria era isso, né, Uhum. conviver com eles. Aí Estragar fui. o neto. E nesses 8 meses, o meu filho já tá com 6 anos e eu tô ainda na TV Cabralha, né. É, foi isso mesmo, É. Cris. Jogador de Aí futebol. Eu sigo ele no Instagram. jogador de Mas futebol, o Henrique. comprou uma televisão pra casa daqui? Comprou, meu amigo. Graças a Deus a televisão ficou barata. Tá Foi mesmo, barata, tá né. barata, é. Porque antigamente era caríssima, É pra ter uma caríssimo. televisão, meu Deus. Ela não entendeu não. É, deixa pra lá, o povo não entender. O povo não entender. Ô, Cris, quais são os desafios que você enxerga da produção no jornalismo, tanto da produção como na produção executiva, colocando em paralelo as novas tecnologias, como inteligência artificial, como você acha que vai ser o amanhã disso, o jornalismo e essa evolução avassaladora que a gente está vivendo de tecnologia, essa overdose, A né? vulga TV 3.0. 3.0 também. Verdade.
Olha, os desafios é o seguinte, eh, ser jornalista não é só você estudar e ser jornalista, é como eu sempre falo, um apresentador bom, que todo mundo lembre quando olha para ele tem que nascer com uma coisa diferente, para ele ser realmente reconhecido e o povo fala assim: "Tal pessoa eu sei quem é". Não é só você estudar, é você saber ser jornalista, ou talvez até nascer sendo. Porque, por exemplo, eu passo por aqui, eu tenho um olhar de jornalista por uma coisa, e você que não é jornalista, você tem outro olhar. Por exemplo, ontem mesmo, um exemplo de ontem, eu passei aqui, próximo a Avelandes ali, a Ótica, acho que é Rui Barbosa ali, por ali. Eu vi uma movimentação estranha de carro indo sem conseguir passar, assim. Falei: "Vem cá, gente, o que está acontecendo aqui?" Mudou a trajetória, né, porque era para todo mundo ir para um lado só. Isso, Agora tá voltando e não tem placa. Não Olhei tem logo, placa. não tem placa, já pensei: "Vou fazer uma reportagem aqui". É. Então, assim, tem gente que vê aquele caos e não vê nada, e é jornalista, ou não quer ver. Eu não sou assim. Onde eu passo e eu percebo qualquer coisa, Tem eu que já estar ligado, transformo né, aquilo Ligado, Cris? ali é. em um assunto, entendeu? E Uhum. tem gente que não tem isso. Um dos desafios é ter essa pessoa que tem esse olhar. Uma coisa é você ser inteligente, você é ótimo no texto, você não erra uma vírgula, mas você não é um bom jornalista. Porque às vezes tem gente que acha que por eu saber um português corretamente, saber falar, eu sou um ótimo jornalista. E não é isso. Tem que ter a perspicácia, Tem tem que que ter, ter tem várias que ter. coisas. Inclusive, graças a Deus, eu pude fazer um jornalista muito bom nessa trajetória lá com o Bocão, que era Jorge Araújo, hoje é vereador de Salvador. Uhum. Então, assim, é até bom eu falar isso aqui, porque ele estava quase demitido da TV, porque era muito polícia, 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 e o outro colega nosso era muito bom. Ele fazia 8, 9 stand-ups, já tinha um conhecimento com a polícia. E esse daí voltava com 1 ou 2, porque a polícia dava tudo para o outro, porque tem a amizade Uhum. mesmo, é normal isso acontecer. Panelagem. Tem a É. fonte, né, a fonte que é fiel. Quando você tem essa fonte fiel, você tem tudo, porque ele dá exclusiva. Hoje em dia eu posso citar aqui Silmara Souza, né, tem a fonte ali da notícia, né. Então assim, ele estava meio assim, ele também não era de Salvador. E aí ele: "Eu tô com medo, Cris, eu tenho família, eu vou ser demitido e tal", aquela coisa, conversando comigo. Por isso que eu disse que a gente também tem que conversar, né, tem que ser psicóloga, tudo. Aí Uhum. eu falei assim: "Ô Jorge, rapaz, eu te acho muito engraçado, você não podia fazer esse negócio de polícia tão sério assim não, meu marido te acha super engraçado, o seu olhar é engraçado". Aí ele: "Oxe, você me acha engraçado?" Eu falei: "Demais. Então vamos fazer uma coisa? Eu vou conversar com o Zé Eduardo", eu como produtora, "eu vou conversar com o Zé Eduardo e você vai fazer agora suas matérias de polícia engraçadas. Você não vai fazer mais sério igual fulano, o outro repórter. Você vai ter seu diferencial, porque você é esse". Aí ele: "Então vamos tentar, vamos tentar". Ele com medo, né, de sair e tal. Aí a primeira reportagem eu falei para ele: "Você vai lá na delegacia", que ainda era paredão, "e aí você vai entrevistar o preso, mas você vai botar um óculos escuro, porque esse aqui a gente já fez semana passada, ele foi preso de novo. Então você vai lá, bota um óculos escuro, diz que não quer olhar para a cara dele mais não, que é a segunda vez que você está entrevistando ele". Eu só falei isso, mas como ele já tinha A o veia a veia humorística. humorística, ele Aí fez ele fez o melhor. sim. Ele fez e Zé Eduardo amou, quando chegou, estourou. Porque ele fez muito engraçado, ele fez assim: "Ó, fala aí velho, que eu não quero falar mais com você não. Segunda vez que eu tô aqui, tu não vai parar de roubar não?". Coisas assim. Uhum. E aí estourou o Jorge Araújo nessa onda aí. Aí tinha uns quadros que a gente fazia, eu produzia também, que era o Meu Amor de Volta, que era uma pessoa pedindo para Eu voltar lembro, eu a lembro. namorar a mulher, o Não é a esposo. resenha da Era uma resenha, esse homem começou, Explodiu. explodiu, foi explodindo, e de repente, ele, fez um bordão, porque onde ele ia na comunidade sempre tem uma fofoqueira, um cachorro, aí ele falava: "Rua que não tem cachorro, menino e fofoqueira não é rua". Do nada ele fez isso. E realmente, aí se você ficou. for ver onde tem a É, comunidade, tem que ter um tem cachorro, que velho. ter, Tem que ter tem uma que uma ter. pessoa que sabe de tudo que É. acontece ali. E ele pegou isso e tome. E aí foi, e aí foi. E eu acho que naquela época ele já pensava na política, porque ele me falou assim: "Cris, você vai abrir um caderno e a gente vai anotar o nome dessas pessoas que eu vou na comunidade, que um dia eu vou precisar". E não me falava o que era. E não tava. Resumindo, quando eu vim embora, eu dei esse caderno para ele e tal, e ele explodiu tanto que ele foi primeiro candidato a deputado, quase ganha, foi quase 30.000 votos, a deputado o ano retrasado. E aí, como não ganhou, mas ficou perto, ele falou: "Ah, então agora eu vou para E vereador", e tá vereador lá. é? Vereador é?
vereador. Mais votado de Salvador. O vereador mais votado de Salvador foi ele. E eu tenho muito orgulho de falar isso, porque eu fiz isso como amiga, como uma pessoa que ele veio chorar as pitangas. Vocês mantêm relações até hoje? Sim. Ele, 4 anos depois, ele falou no ar, porque Zé Eduardo chamou ele, ô Jorge, você falou para ele, eu tenho gravado isso, né? Você achava que você ia chegar até aqui, o povo onde você vai, o povo gosta de você, antes de ser vereador ainda, viu? Era repórter. 4 anos depois que isso aconteceu, que eu tô falando para vocês, e ele continuou na TV. E aí ele falou, Zé, eu quero agradecer a Crisline. Tem isso gravado. Eu falei assim, fiquei assim olhando para a TV na hora, porque eu nem lembrava mais disso, 4 anos se passaram. Aí ele falou assim, eu queria agradecer a ela, porque ela veio aqui, ó, de Itabuna, se jogou aqui, pediu emprego a você, você deu, e depois ela me ajudou assim, eu tô aqui hoje. Bem assim. E assim, gente, gratidão não é para todo mundo. É verdade. Se você tem Tem um gratidão e rebanho humildade, de gente descarado que a gente ajuda e que nem lembra nem que você lembra, existe, ou até passa faz mal batido, a faz você. mal, aí esses daí. Você entendeu? É. Então, quando eu vi aquilo, que eu nem lembrava mais do que eu tinha feito, eu fiquei assim, rapaz, ainda tem gente boa nesse mundo, né? É verdade. Porque, no mínimo, chegar num agradecer. programa desse de altíssima audiência. Zé Eduardo, na hora, fez assim ainda. Eu Agradecer. abri o olho assim, fez, depois ele mostrar o vídeo. Isso, Zé Eduardo mas fez isso é assim. legal, Cris, do ponto de vista de que você fez, não precisou explanar para ninguém. Exato. Anos depois isso veio à tona. Isso é a vida te devolvendo coisas boas que você plantou lá atrás. Não é isso, Zé? É verdade. E a vida faz isso com a gente. Se a gente planta coisa boa, a gente colhe coisa boa. Se a gente planta coisa ruim, vamos colher coisa ruim. Tem que ter raça para admitir e assumir que plantou e colheu coisa ruim. Então, assim, essa coisa de você não... Você podia sair falando. Antes dele, inclusive. Antes, porque como ele tava famosão, eu podia dizer, foi eu que falei isso. Jamais o ego, né? Eu deixei ele voar e ficava muito feliz, porque ele tinha a família dele, né? Que ele precisava ajudar, também veio do interior. Então, ele é de onde? Eu não, acho que é Tucano. Tucano, né? É por lá, depois de Salvador mesmo, mas não é de lá. E aí eu falei, ele contou isso aí. Zé Eduardo, na época, fez assim, ó. Tipo assim, surpreso que eu tinha feito aquilo, sem contar ninguém. E aí depois veio me parabenizar e tudo, tá vendo o que eu fiz? Tipo assim, o Zé Eduardo fez por mim, eu fiz por outro, e a vida é isso. É a corrente do bem, né? É a corrente do bem, sem querer nada em troca, tanto é que eu tenho uma amizade com ele hoje. Ele me ligou esses dias, se eu não queria voltar para Salvador, inclusive na frente de Juca e Tom, na hora que ele me ligou, você não quer vir não? Falei, não, minha vida agora é Itabuna. Mas aí, ele, se eu quisesse, tivesse precisando, alguma coisa assim mesmo, e quisesse ir, hoje eu podia estar lá com ele, trabalhando com ele. Ele, além de trabalhar hoje na Band, tem um programa hoje. Para mim ele tinha deixado a comunicação. Não, ele entrou para vereador e continuou na comunicação. Então ele tem esses 2 empregos, assim, né? E o salário lá de vereador é 25 mil. Então só ele tá isso, bem. só ele isso. tá maravilhoso, né? E eu, graças a Deus, eu quero sempre o bem. Graças a Deus, não preciso, não vou para lá. Já falei a ele, já descartei a possibilidade. Tô de boa. Tô de boa porque eu queria a família, eu tô com a família, enfim. 3 meninos. Mas 2. assim, 2 meninos. E a televisão. E assim, aí voltando, né, porque eu já fui para outro lugar, mas é bom a gente falar do bem, de coisas boas, porque tem gente que acha que a televisão só tem gente ruim, realmente tem, mas tem muita gente boa. Boa que eu digo de alma, boa como pessoa. Não, eu ainda não achei, não querem não derrubar o outro. Todo lugar tem gente que quer derrubar, né? Mas se a gente fizer o bem, a gente vai colher, como você falou. Então, voltando ao assunto que você tinha perguntado sobre as novas tecnologias, né? Porque na minha época, como eu disse, a gente fazia ronda policial, fazia tudo pelo telefone. E tinha gente que nem tinha telefone, então às vezes a gente tinha que ir na casa da pessoa para marcar uma pauta. Eu mesmo saía aqui em Itabuna, quando era estagiária, olhando para tudo que é lugar para ver se tinha alguma coisa que a gente pudesse render. E eu sempre tive um olho bom para isso, então eu fui. Hoje, eu ainda não uso. ChatGPT eu ainda não uso, mas eu já sei que muita gente está usando e eu acho que vai ser muito bom. Mas eu tenho medo do que vai ser para frente. Eu não sei se a televisão vai acabar, como disseram que o rádio ia e até hoje não. Acaba nada. Mas vai mudar muito isso, Vai né? mudar. Assim, eu lembro da época que a televisão não aceitava um vídeo de celular. Exatamente. Hoje o pau que rola é celular. E queria tocar num assunto muito sensível, aproveitar para dar uma forçada na porta. Kit Mojo. Sim. Que explica pra gente o que é e o que isso impacta
Não sei se tudo, em tudo, que isso impacta. em tudo. Explica o que é. E aí, se Ó, você quiser, você opina. então, Deixar você livre, porque sabe começando, como é, né? começando, Senão vai... Se ela quiser opinar, mas eu posso opinar. É, Eu não Você tenho pode rabo preto com opinar. ninguém. aí pronto. Mas qualquer coisa, liga para Jorge Araújo. Ô, dá um Né? emprego. Mas fala aí, Cris. Então, Explica aí. como eu falei, tudo começou dessa forma, né? Onde a gente ligava, a gente tinha Sim. até a questão dos merchants, antigamente era muito mais na televisão, porque todo mundo via televisão. Hoje não está mais assim. Hoje você senta em frente à televisão e você está com o celular. Uhum. Hoje você só se chamar alguma coisa a atenção, você olha para a televisão. Não é mais só a televisão como era antigamente. Inclusive, tinha muita gente que nem tinha, ia para casa do vizinho assistir. Sim. Então, assim, tudo mudou muito. E assim, tem coisas, toda mudança gera coisas boas e gera coisas ruins. Nesse caso do Kit Mojo, o que eu acho? Foi muito rápido, mas a gente já imaginava que isso ia acontecer. O que é o O Kit que é o Mojo? Kit Mojo? É um celular, basicamente, bom, né? Com imagem boa. Sim. Porém, Microfone. microfone, tudo luz. certinho, tudo. Porém, automático, né? Não tem como você fazer como uma câmera, né? Que você balanceia, né? Faz a coisa toda. Ele é meio que automático, a questão da luz. Então, assim, o que a câmera normal, grande, né? De televisão, faz questão de iluminação. Mesmo que você esteja aqui, você consegue iluminar bem para você ficar bem, com luz bem, com tudo certinho. O Kit Mojo não, você tem que colocar ele numa posição de luz para poder você fazer bem, senão você fica escura no ar e não tem outro jeito, é assim. E Uhum. fora que é o repórter sozinho, né? É justamente por isso que a câmera É, faz tudo. Justamente porque a câmera faz só tudo. complementar a informação Sim, que ela sim. passou, né? As técnicas, né? E- Sim, Porque assim, o cara que é repórter, ele não tem o mesmo, Não tem a né, obrigação de conhecer de conhecer a tecnicamente. técnica de Pronto. fotografia, de videografia, onde de fazer o balanço, de branco e tal. E aí o que é que está acontecendo? O repórter vai lá e aí por desconhecer desses recursos, ele vai trabalhar no automático. O que acaba Exato. impactando ali na imagem. A importância de você ter um cinegrafista que tem um olhar para estar fazendo isso aí. Mas o que pode acontecer daqui para frente? Esses profissionais começarem a ser treinados Estudar. para utilizar a Estudar. ferramenta. É Porque verdade. é uma tendência que eu acho que não É. volta Não volta. para trás, né, não Fagu? volta. O que você ia falar? Inclusive, Desculpa lhe interromper. não, era justamente isso. E ia complementando o que você falou, é o seguinte. O que é que hoje a gente tem quando vai fazer um stand-up, por exemplo? O repórter começa, o cinegrafista tá aqui, o Ele cinegrafista tira. passeia e volta. Com o Kit Mojo não é possível Não. fazer isso. Ou o repórter faz as imagens antes para editar, E o cara- cobrir aquela e entrada cobrir, dele, né? ou não e vai cobrir, ter. e depois o repórter bota lá no tripé e fica Exato. falando parado, igual o Isis Scamparini nos telhados de É Roma. verdade. Exatamente. Então, assim, essa questão do stand-up, dessa mobilidade... Limita muito, né? Limita. Limita. Mas... Eu concordo. As empresas, elas estão focadas, primeiro pilar é o real. Então, No custo, no né? custo, porque senão é um profissional a menos aí. É. E aquela coisa, né? A empresa, ela faz um investimento num dispositivo desse aqui, R$ 5.000. Uma câmera de broadcast é 30, 50 mil Super reais. caríssimo, Então, é verdade. E mais 2 profissionais. o custo que ela vai ter, né? Lógico, ela vai reduzir bastante, porém, aquele material final, ele não vai ter a mesma entrega. Mas um factual, uma informação ali, tempo É real, mais ela vai rápido. conseguir entregar, né? Com o kit Mojo. Por exemplo, E a sigla Mojo, gente, é jornalismo móvel em inglês, né? Então, é só para deixar explicar por foi que bom porque Mojo. não sabia. É, Eu É, sou do mobile jornalismo journalist. ainda. é jornalismo móvel. Na verdade, pra galera lá dos bastidores, é o kit miojo. Eu gosto de explicar porque eu quero saber a gênese de tudo. É verdade. Saiu qualquer coisa, eu vou saber, Não- porque quando não pauta teve o uma- assunto, eu tenho que saber falar. né? O Fagu e Japão. Desculpa, Japão. Manda aí. Não teve uma repórter da CNN que foi assaltada ao Sim. vivo? Levaram o celular dela, o kit Então, Mojo. Japão, você falou uma coisa certa. O primeiro desafio que eu encontrei Sim. com o primeiro dia, né, da repórter com esse, Sim. foi isso aí que eu fiz a primeira pergunta para ela. Eu falei, Como é que você que vai, foi né? Jádia, né, que hoje não faz Sim, parte mais do grupo. sim. Eu falei, Jádia, onde é que tá suas coisas? Porque hoje a repórter sai só e ainda no Uber, né? Uhum. É mesmo? No motorista por aplicativo. No caso, né?
No caso, hoje, porque assim, eu não é tô mais fora, eu o quero carro da saber TV. como é que tá a repórter lá em Porto Seguro. Como é que Então, ela faz hoje? Então, antes não tinha o carro da TV, o Sim, cinegrafista era o motorista. sim, E aí, fazia, com né? ela, a equipe. Hoje é Ela pega um de app. transporte por Ah, aplicativo. rapaz, que onda, E viu? aí, Essa ela aí é vai. nova pra mim, viu? Então, tá vendo? Pra você, pra muita gente, porque a É. pessoa só vê o que tá ali no ar, não sabe de Sim, não todo sabe como o é que tá sendo trâmite, né? feito, né? Então, ela vai chama o bom Uber dela. Aqui a gente pode falar Uber, né? Que na televisão não pode. É Aqui transporte por pode falar aplicativo. Coca-Cola, Uber, É. Donald Trump, dólar, McDonald's. McDonald's. Só Não, palavra. McDonald's não. McDonald's não, Tô né? chateado com eles. Poxa, Então, Eita. Becos Burger. Alô, Bex ou Bex? Bora botar uma propaganda aqui, né? Não é propaganda, não. Eu quero hambúrguer, Quer velho. hambúrguer? Quero É hambúrguer, só fazer pô. o pedido aqui. É. Agora não Aquele pode suco comer é aqui, não. bom, Tem que velho. comer depois. Galera, fazer um adendo aqui. É. O suco de frutas da Becos Burger é Becos, top. É o melhor suco. É o melhor. Não tô puxando sarro, não. É bom, mesmo. É Top. tão mesmo. bom É o quanto melhor o de- do Titon Tá vendo, era, Mechan? tem Ah, Melhor, irmão. Eu não compara, gosto não. mais, viu? Hoje, se eu fosse Eu só pensar peço sem açúcar, velho. sem açúcar, É. por que você tá Não. com essa loucura, velho? Não, porque açúcar faz mal, bicho. Toma, É toma, verdade. não. Hoje em dia, Mas não precisa botar açúcar naquele suco, não, Não velho. precisa não, porque Bom demais. Vai dar um conforto a pro frutose, é a espiritual, frutose. É a frutose. Eu ia É ligar pra ele verdade. aqui ao vivo, mas deixa quieto. Mas no próximo podcast Ele vamos atende? chamar. Não, mas aí ele vai me atender já. Você quer o quê e tal, mas deixa quieto. Entendi. Xingando, né? Tá vendo você? Então, voltando, ponto positivo, ponto negativo do Mojo. Do mojo. Então, eu perguntei pra ela onde é que você vai deixar suas coisas. Porque ela arma tudo, o tripé, que é a Isso, parte que é o fica, tripé com a câmera, né? tudo Coloca o bonitinho. celularzinho ali, testa o áudio no microfone aqui com a gente e Uhum. fica ali. E as coisas dela? Se ela não tem carro e não tem um ponto de Sim, não apoio. tem um apoio, né? E E aí? ela, Mas e aí? ela deixa lá no tripé penduradinho ou próximo ao E pé se vir mesmo. um ladrão e passar Então, foi o que o Japão falou, por isso que eu lembrei. Passou e Foi levou. o primeiro desafio que eu falei, e aí, Jade, ela, minha filha, se chegar alguém aqui, vai ter que levar. E sem contar que ela, por exemplo, o complemento das imagens a própria repórter tem que fazer, né? Isso, pronto. Tá sendo feito assim? Tá sendo feito assim. O que que acontece? Para quem não sabe, o cinegrafista, O cinegrafista faz dá as um, imagens, o salário dela dá uma melhoradinha. dá uma melhorada, Ah, porque ela ela ganhou- precisa ela ganhou um adicional. Com um certeza. adicional. E para quem não sabe, o cinegrafista faria, Desculpa, que o Sim. cinegrafista não ganha o adicional do motorista? É. quando dirige o carro, né? É. Então, aí o cinegrafista fazia as imagens Sim, todas, enquanto sim. o repórter ia colhendo as sonoras. Isso. Não, colhendo os nomes para gravar. E ela hoje tem que fazer isso tudo. O cinegrafista vinha antigamente e gravava com ela, ela perguntando e ele Dentro do carro, filmando. tá? Hoje em dia, gente, Como é? a repórter tem que colocar lá, fazer Enquadrar, primeiro as imagens, algumas sim. imagens ela já adianta E com o faz a celular sonora. mesmo, e enquadra o entrevistado com ela de uma forma que dê para ver, Sim. né? Que fique certinho o enquadramento, Sim. que ela está aprendendo ainda, porque Porque é normalmente isso, ela né? não faria. O profissional ele não tem esse treinamento. O Não, repórter, ele não Ele tem um pequeno treinamento É. antes de começar, mas não é um curso, não é uma faculdade, não tem né? a assim, técnica não que tem um a técnica. cinegrafista tem, né? Isso. Né, Fagu? Nunca vai ter uma agilidade de um É. Raimundinho da vida. Isso. Que hoje o povo tava aprendendo o povo na beira-rio. Mas eu vi É. Raimundinho, eu vi um vídeo de um blog e Raimundinho, eu falei, Raimundinho, Pois pau é. perando. Pois É, manda... delícia. Aí, Vi ele e Mariane hoje, cedo. aí o que acontece? Foca, faz a entrevista, Sim. olha se está tudo ok, Tudo porque ainda certo. tem que ver se gravou ou não, porque não tem ninguém lá olhando se tá modulando ou não. é. Tem que olhar se gravou ou não. E aí ela volta, termina de fazer, né, as imagens. E gera como isso aí? Tem que. Agora, essa parte ficou boa, por isso que eu digo, tem. É mais agilidade, É né? mais agilidade, é um celular. Você Vai no manda WhatsApp. O os arquivo textos. dali. Então, assim, Uhum. o que a gente antigamente tinha que pegar um cartão, Tempo, levar levar na pra TV. máquina, Descarregar. Por exemplo, aí vamos lá para ponto positivo. Positivo. Você tá lá na Califórnia e você tinha que trazer em Ferradas um cartão para a TV Isso. que fica em Ferradas. Você tem que trazer esse cartão com off gravado para a pessoa pegar e Descarregar. descarregar o cartão na TV. Uhum. Então, se você, por exemplo, estivesse em outra cidade, muitas vezes a matéria não ia ao ar porque a pessoa não chegava por causa de um Uhum. trânsito, um acidente na estrada. Hoje não. De lá mesmo ela faz essa geração pelo Ela celular. consegue E joga no num WhatsApp. drive, aonde que... Não, bom? Aí joga na ilha, né? Via Normal WhatsApp. lá. Via WhatsApp. Manda o WhatsApp Você em doc, manda. né? Isso. É É. mesmo? Você É. manda pelo WhatsApp, meu amigo. Ó, Então, fuleiragem tipo, também. aí- Faz um por isso- servidor, faz um negócio assim. Por isso que eu digo pra você que Um tem ponto FTPzinho. em tudo na Mas o vida. FTP era feito antes. É. Tudo na vida tem um ponto Mas dá de positivo. celular fica mais fácil e passar negativo. FTP do que mandar pelo zap, velho. É.
Por exemplo, hoje Porque o foi servidor um do dia Zap não é desse. tão Vocês ágil. estão falando que viram Mariane e Raimundinho, hoje eles fizeram isso. Uhum, Eles gerou da rua. não, que eles vêm na TV, né? Sim, Pra gerou da trazer rua. e tal. Aí gerou de lá, porque já tinha outra situação acontecendo. Uhum. Se tivesse em outra cidade, geraria também. Tô em Ilhéus, tô chegando aí na estante, mas a matéria já tá aí. Que às Uhum. vezes a gente fica, meu Deus, o repórter, já é 11h30, o repórter lá. Ô, Será que vai dar Cris, tempo de entrar a matéria no ar? eu vou Hoje fazer em uma dia é mais pergunta fácil. agora, uma Se pergunta... quiser, dá pra mandar até editado. É, Abre o CapCut no é, Com celular. e faz. certeza. Então, Ô, Cris, eu vou fazer uma pergunta agora. Mas, por exemplo, beleza, a gente tá falando aqui de factual, tal, de notícias locais. E se for um caso para a rede, é feito diretamente ou a rede exige algum padrão? Porque geralmente quando você vai fazer uma matéria mais produzida, não, você não hoje você consegue quer fazer. dizer assim, se vai pegar um cinegrafista Faz para ao ir vivo com o Mojo junto, também? só para ficar melhor o resultado. É, Tipo isso, não. O que a Faz ao gente vivo com o fez, Mojo também, não? faz. faz, faz. faz ao vivo. O link é pelo Mojo, a mesma coisa. Bota no tripézinho lá e faz ao vivo. Então, assim, por exemplo, um São João, que a gente Uhum, foi cobrir. sim, Optamos para colocar um cinegrafista cinegrafista, junto, porque faz né? Para detalhado, fazer né? um negócio mais bem trabalhado. Inclusive, imagine como é que você vai fazer uma sonora no meio do povo, Ah, não tem como. sozinho. É, não tem Mas eu como. já sei que a concorrência fez sem Uhum. o São João. Então, assim, a gente não fez. A gente fez com Mas cinegrafista. essa concorrência fez porque provavelmente o repórter lá já tem um treinamento para fazer, Pode pererê, ser. bababá. E não vai pegar alguns tipos de sonora que É, com o cinegrafista porque com o pegaria. cinegrafista realmente você Você tem tem que um, fazer um negócio mais né? separado, né? E com o Aí cinegrafista complica, né? não, até correr atrás. Aqui o cinegrafista atrás a gente corre, né? Fazer como eu fazia Sim, uma sim. operação. Como é que eu vou fazer uma operação, o repórter sozinho? Você entende? Tem coisa que ficou, como você falou, limitado. Mas Sim. tem outra coisa que foi melhor, Agiliza, que né? agilizou. E a questão que a coisa fica mais bem feita, com o cinegrafista fica, mas o que o povo quer hoje é o quê? Imediatismo. O povo quer agora. Tá acontecendo Sim. agora, eu quero ver agora, independente se tá bom, É. se tá tudo com iluminação bonitinha, Você ele quer quer ver. informação Os na hora, vídeos que a né? gente não Breaking usava, news. hoje a É. gente tá vendo, a gente quer ver o vídeo mesmo da Teve briga que rolou uma lá, do jeito que situação foi. do cara que agrediu a mulher em Itabuna Exato, e que rodou. eu rodou, mas eu fui ver num Instagram aí de uma pessoa, um formador de opinião, não era Sim. jornalista, mas que ele se posicionou uma semana depois. Tipo assim, já não fazia nem Já tinha rodado sentido, já tinha tudo. rodado tudo, então acho que ele passou foi vergonha. Lógico que ele Então, não era Passou pano? não passou pano se não. posicionou, Ele né? se posicionou contra, como todo mundo, mas uma semana Não, por depois. quê? Não tinha mais graça. Alguém avisou ele, ó, tá rolando isso em Itabuna, fala aí. Oxe, que tá no hype. É o que eu digo Como pra é o nome você, tem dele? É gente... Rubinho? Não posso falar O não. velho. nome não. É Pela- Rubinho. Pela primeira vez eu não posso falar, porque eu falo, mas é camarada. É o que eu não- digo. O cara é Ó, camarada. vamos defendê-lo, porque você disse aí que ele não é, né, jornalista nem de um veículo, é só um formador de opinião. É. Mas que ele tem que saber, mesmo como só formador, só não. É, E quando Formador de perde o opinião. hype, velho, da parada, Exatamente. esqueça. É o que a gente fala. já era, Tudo né? bem que Morreu. o assunto é violência contra a mulher, não vai Mas, sair, não. não é questão de hype, eu É. queria deixar claro isso. Mas assim, o momento, enquanto notícia, Tinha que Não ser era mais informado, tinha né? que ser informado. Lógico que a gente tá falando de uma agressão contra a mulher e tal, e isso tem que ser falado ad eterno, tem que Exatamente. ser falado O que sempre. ele podia fazer? No meu caso, com minha pouca experiência de 20 anos. Uhum. Ele queria falar disso, que ele não tinha falado. Ele olhava lá, foi uma semana atrás. O que eu posso fazer com isso? Que eu quero falar disso. Eu vou pegar esse vídeo, mas eu vou fazer outras colocações de outros contexto. assuntos, um contexto. Por exemplo, aconteceu essa semana outro, aí ele podia ir para esse outro e voltar a falar daquele caso. É o que a gente chama de switch, né? Sim. Uhum. Quando a gente fala de um assunto hoje, Estende o assunto. né, faz uma suíte daquele assunto, mas você já dá uma quer saber quem é uma esse cara? trabalhada. Quando Rapaz, desligar a uma câmera, eu semana- falo. no mesmo No dia off foi a gente muita coisa, fala, foi o né? Brasil, gente, foi Léo Dias, Não, foi foi, todo né? mundo. Que a repercussão, Repercussão muito infelizmente, é uma grande. repercussão negativa, Foi, né? Negativa. foi Daqui, muito grande. foi. mas É não isso. pode acontecer. Não, violência Não pode não, deixar passar, violência né? não, violência não. Não pode deixar passar o assunto, é por isso que eu É. digo, tem gente que tem o feeling, tem gente que não tem. Você pode ser o maior inteligente do mundo, mas tem coisa que você tem que saber que, né, do Pontuar, jornalismo, tem que é. saber pontuar. Cris, um recado para quem tá começando, para quem sonha em fazer jornalismo, quem se inspirou na sua história. Um recado assim pra galera que fala, porra, é difícil, e é difícil mesmo,
né? Quem vê Cris, Cris conseguiu comprar o apartamentozinho dela, conseguiu o carrinho dela, essas coisas, beleza. Sítio. Quem vê close não vê corre, né? Não vê. Aí ela contou do Só vê a corre parte aqui boa. hoje, contou do corre. E aí é importante direcionar uma fala para essa pessoa, né? O que essa pessoa precisa saber para começar a trilhar essa trajetória da comunicação, do jornalismo? Eu acho que a primeira coisa é você saber o que você quer. Se você quer ser jornalista, se joga. Se joga Tem que e pagar o preço, né? tem que Também. pagar o preço. E assim, não adianta alguém falar para você, como me falaram, mas você quer ser jornalista, você precisa de dinheiro. E realmente eu não tinha mesmo nada. Mas no que adiantava eu ser uma médica, eu ser uma advogada, eu ser uma engenheira, se eu não gostasse do que eu fazia? Exatamente. Eu não gosto, né? Uhum. Então, assim, a primeira coisa que eu falei para essa pessoa, uma pessoa me falou, não vá não, você precisa disso. Mas eu não sei, não penso em fazer outra coisa. Eu E se eu também fizer não. isso, não vai ser um trabalho, vai ser um amor na Uhum. vida. Então, com E é amor, você verdade. faz tudo bem feito, É. você corre atrás E a para fazer. dedicação, né? Se Porque dedica com amor. eu estava aqui lembrando, a gente na sala de aula, na nossa sala de aula, a gente, para quem não sabe, a gente estudou junto, né? sim. Fizemos jornalismo junto. E tinha, é como se fosse facção, vou botar entre aspas. Tinha a galera que tinha um poder aquisitivo legal. É. E tinha os que batia canela de vez em quando, pedia carona professor, né? Eu, Cris, Ailton, E andando, né? E voltava andando e tal. Então, assim, quando você é obstinado, quer mesmo aquilo ali, velho, você passa por cima de pedra, de barranco, de É gente, verdade. no bom sentido, mas vai acontecer porque você tá insistindo naquilo ali. Eu acho que a persistência, a insistência, Exatamente. ela é um segredinho aí que tá em todas as profissões, né? Eu acho também. É Que por isso que eu digo, é você falar assim, eu quero isso, eu vou correr atrás disso. e Júnior hoje insistir. também é um exemplo, assim Eu ia como a falar gente, dele, né? Porque ele estava lá, ele podia dizer, eu tenho anos aqui, eu vou ficar aqui mesmo. Vou ficar aqui. Ah, aqui tá bom, eu vou fazer isso por fora. O Não, cara abandonou ele se até os direitos dedicou. trabalhistas e deu linha. Exatamente. Sim, Todo mundo fala, Júnior, por quê? Porque ele é Oh, meu muito Deus. querido É, por todo mundo, né? Então, assim, Júnior, tem certeza? É o que tem. falavam para mim quando eu ia fazer faculdade. Você tem certeza? Rapaz, se não der certo lá. E meu filho. Mas ele tinha certeza dele, porque ele queria, porque ele amou, porque ele se apaixonou. E é isso. É tudo com amor, dá É certo. tudo com amor, é verdade. E se Verdade. dedicar. Eu fico né? besta que tem gente que tá no 20, 30 anos de idade, 35. Não sei o que eu quero fazer, não sei o Tem quê. que tomar um tapa na Ô, cara. véi, Acorda, você é pô. apaixonado por quê, velho? Você gosta de fazer o quê? Porque fica aquele versus dinheiro versus paixão, né? Velho, faça o que você tem amor, paixão, que aquilo vai dar dinheiro. É Ninguém verdade. acreditava no jornalismo, era caro É na verdade, época pra é você verdade. pagar uma mensalidade daquela, pagar ônibus, Uhum. tudo aquilo a gente achava, porra, ficava tentando se enxergar no mercado de trabalho. É. Aí caímos na sala do nosso glorioso Barbosinha, que ele veio pegar matéria com a gente. Foi bom Ele demais. vinha fazer as propostas. Não, vai lá, não sei o que, pra você aprender, pá. Você é doido, pô, sair de lá, cão. E, pois é, ainda tem essa coisa da humildade. Você chega muito longe quando você tem humildade. É, Não sempre. tem jeito, precisa, gente. Porque não adianta você ser snob, porque uma hora alguém vai dizer, eu prefiro alguém que eu tenha que ensinar, como o Zé Eduardo fez comigo. Uhum. Eu prefiro alguém que comece do zero, mas que tenha a vontade e a humildade. Sim. Vontade. Primeiro, humildade que eu fui lá, correndo atrás dele. Tem gente que não quer. Eu vou lá, leva para mim o currículo. Tem vergonha. Leva para mim, eu não vou lá não, que eu não conheço. Não, gente, não, a gente já tem. Você não vai fazer nada errado indo lá falar com ele. Ele só podia me dizer assim, eu não Não. tenho vaga agora não. E pronto, é Uhum. isso. Então, por exemplo, o Júnior mesmo, quando eu vi o drone, eu não sei se Júnior lembra, eu falei, Júnior, meu filho, lá em Salvador a gente botava, era o helicóptero. E a gente mostrava as coisas de cima, velho, a massa. Eu que ficava com o helicóptero e tal, aí tem uma operação, tem não sei o que, a gente mandava o helicóptero. Esse drone não faz ao vivo não, Júnior, só gravado, que Júnior já fazia algumas coisinhas Sim. gravado. E ele ligado à Inclusive, tecnologia, né? Ele que sabe tudo, né? Eu não sei se você lembra disso. Lembro, você que Aí eu falei assim, falou. ô Júnior, gravado tudo bem, já tem, mas Uhum. esse drone não faz ao vivo não, porque a gente podia botar ele em cima. Aí eu lembro que Júnior até foi fazer um teste lá, o drone caiu atrás da TV, não foi, Júnior? Foi. E enfim, ele pode falar melhor do que eu, se foi isso mesmo que aconteceu, porque eu me lembro dessa conversa nossa. Uhum. Eu falei, Júnior, não dá não, é Júnior, acho que dá. Inclusive até a voz, né? Tem como fazer para sair, né? Sim. E aí ele foi atrás, ó Júnior. Eu Ó, olho para Júnior. Júnior assim, eu falo, eu também tive uma contribuição com o Zé Drone, viu? Zé Drone tá aí, a E empresa aí tá forte, entrou, Ao viu? vivo. e entrou lá ao vivo no Balanço Geral, foi
muito massa. Eu me senti em Salvador com helicóptero. Porque não deixou a desejar. A gente mostrou piscinas sujas do alto. Sim. A gente mostrou operação policial. Não, é outra visão. É isso quando a gente estava lá. E agora a gente continua, né? A gente voltou à parceria. Eu presto esse serviço lá. Ah, Zé? Que massa. Ao vivo com o Cris. Fala, Cris, de onde que você quer o drone hoje? Isso aqui é onde hoje? Vamos mostrar aqui a piscina do Siso. É outra coisa, a gente vê de cima. E aí você pode falar um pouquinho disso, se realmente foi isso que aconteceu. Foi. Eu que estou entrevistando já, viu, gente? Não, foi Cris. Já virou rosto. Brincadeira. Cris que deu o pontapé na época pro ao vivo, que a gente já fazia as imagens, né? Já fazia a questão da captação de imagens, aí ela falou, vamos fazer esse negócio ao vivo, tem como? Eu falei, tem como. A gente fez um teste, você falou que o drone caiu, a rádio, porque o drone era um fantomzão. Era ainda. Aí cortou sinal, uma confusão danada. Aí depois, quando eu peguei um outro drone, aí a gente fez um teste, falou com o diretor não, tá autorizado a fazer. Aí a gente fazia as intervenções, eu saía com a equipe, e eu lembro que a gente fez uma batida aqui na Beira Rio. Foi que teve pegou droga. Olha aí. Eu fiz não sei se você vai lembrar, eu tava no áudio lá, na TV Cabralha, quando tava fazendo... a gente tava lá. Foi. Aí parece que tinha umas imagens, você tava fazendo umas imagens na zona sul de Ilhéus, era carnaval, e tava mostrando a movimentação da galera pro litoral. Sim. Meu irmão, quando eu meti uma trilha top de música de axé, rapaz, arrepiou com aquelas imagens. Eu falei, caralho, foi mesmo. Demais, eu lembro dessas imagens. É isso aí que move, gente, o jornalismo e a comunicação. Esse arrepio lindo aí, demais, lindo. Foi mesmo, Fagu. A gente tava em Ilhéus fazendo... Eu achei massa aquilo. Eu tava fazendo áudio lá pra Raimundinho. Isso. E aí... Foi bem legal, assim, bem legal mesmo. Tinha umas coisas que aconteciam misteriosas, mas... né? O áudio sumia. Ele tava 5 caras na sala. Bora, pô, cadê o áudio? Velho, não foi aqui, não. Era em outro lugar. Eu acho que era coisa da engenharia, Leaço e Teodoro e Pablo. Que loucura. Os programinha também de musicais, de... Quem é que apresentava, rapaz? Tinha um programa que a banda apresentar... Era um programa de São João, acho. Que Camila Moraes e tal. Sim. E aí eu fazendo o áudio daquilo ali também, aquilo me amarrava demais naquilo ali. Então, e você também faz muita coisa, né? Eu tento. Dentro do jornalismo da comunicação, a gente faz muita coisa, né? E eu ouço muito, assim, a galera... Quem faz tudo não é bom em nada. Eu gosto de ser bom em tudo. Exatamente. Se eu não sou, aí é outra história, mas eu me dedico. Quando precisar, você tá lá. Quando você faz drone aqui, me ensinou fácil, você faz mais chão fácil. Já faz um pacote, né? Faz tudo. Só não vendo droga e pronto. Ainda. É verdade. Brincadeira, galera. Não tem nada a ver. Inclusive, na enchente, fazer tudo, na enchente, nossos colegas não puderam chegar na TV, teria que ter o jornal, não tem como. Uma cidade não ter jornal. E os colegas não conseguiram chegar na TV, alguns. O que é que eu fiz? Alisson não era funcionário da TV nessa época. Tom, eu posso ligar para um colega aqui para ele ir comigo, porque eu consigo chegar. Eu conseguia vir por aqui ou pela casa de minha mãe, que estava perto, não tinha o Rio. Muita gente não chegou. Eu ligo para ele, pode, bora, Alisson. Alisson passou lá em casa às 3 horas da manhã, e pouca gente sabe disso. A gente fez o jornal praticamente só com os vídeos. Eu lembro. Não tinha editor, acho que só foi você. Max ficou ilhado, eu também não consegui chegar na TV. As produtoras não chegaram. E Tom foi pra rua fazer matéria, na época. Eu lembro. E a gente tinha só isso e os vídeos. Aí a gente fala, tem o lado bom e o lado ruim dessa coisa dos vídeos, de uma imagem poder entrar no ar de qualquer jeito, não é só e o lado bom de você fazer tudo, né? Porque assim, eu filmo, mas eu edito e eu... Pronto. E se naquela hora, talvez, lógico, você devia ter outras pessoas no contato, mas... Foi você. E aí Crislaine perguntou, e não sei o que, e valor, amigo, velho. Naquele momento eu só queria servir a minha cidade. Porque eu falei pra ela. É o que eu digo, é o amor ao que faz. Vou fazer gente. pela minha cidade, o amor que faz. Não tem jeito. Eu lembro. Depois a TV pagou, entendeu? Só que eu disse na hora, não, eu vou fazer pela minha cidade. Foi. E vou meter. E a gente conseguiu mostrar praticamente tudo que tinha acontecido. Imagine se nesse dia não tivesse jornal. Exato. Então, tudo que as pessoas assistiram naquele não sabe dia, que só tinha 2. tem a mão lá na mão de Alisson ali, de Cris ali, que eu agradeço a oportunidade à TV Cabralha também e a Cris por ter lembrado também. Sim. Aproveitar para deixar registrado nos anais da história do YouTube, desse canal maravilhoso, Zé. Se a gente fosse falar de todas as histórias, a gente ficava aqui 5 horas. YouTube não quer monetizar, Zé, brincadeira.
É muita história, mas é gostoso de viver, de vivenciar isso aí. Você é doido, né? pô. Essa Eu que- tinha até esquecido disso, mas foi. dá um pouco de orgulho, né? De Dá, ter sim, participado pouco dessa não, pontinha da história, né? E um Da assunto cidade. que todo mundo sentou na frente da TV para Ali ver. foi Porra, agora- assunto a nível Você entendeu? mundial, né? E a gente com medo repercutiu até da fora. energia faltar, porque eu acho que deu umas quedas Deu. naquela época, Foi. porque a árvore E caiu. aquela TV sem gente dá medo, viu? De manhã, a gente Tem um tava lá, pé de a gente lá gente. 3 da manhã, hein, amigo? Oi. 3, 4 horas da manhã a gente chegou. Então, assim, se eu fosse querer ganhar só o dinheiro da TV, eu podia dizer, eu também não vou conseguir chegar, não vai ter jornal e acabou. Tá tudo Não, eu certo. fiquei falando com ele um dia anterior, o que que a gente vai fazer se não tiver ninguém que chegue, porque realmente as pessoas ficaram ilhadas, ninguém teve culpa. Mas quem podia, eu podia dizer assim, não, também tô ilhada, eu vou ganhar aquele dinheiro, eu vou me estressar, vou ter que fazer sozinha, não tem editor, eu podia, como tem gente que Botar a faz culpa, isso, dar as desculpas, dar né? as desculpas, exatamente. Não, eu fiquei preocupada, né? Tínhamos que mostrar aquilo ali é nossa vida, né, de jornalismo, então a gente não podia deixar. E o grande lance é que a gente já sabe, né, que aconteça o que acontecer, a informação ela tem que chegar. Tem que chegar. Se você vai procurar um trator, vai subir numa parede, cavar um buraco, não interessa, num horário e no dia marcado. Exatamente. A notícia tem que estar na casa do telespectador. Pois é. E você fala aí da notícia, na Covid, Júnior ainda estava lá, né? Uhum. E na Covid, Alisson, que praticamente um dia só teve um repórter, no jornalismo eu digo, porque teve outros setores. Um repórter, um cinegrafista, eu e Paulinho, que era editor na época. Uhum. As produtoras estavam de Covid, uma estava de férias, a outra estava de Covid. Então não teve produção. Pouca gente e um jornal de 2 horas para fazer. É E um foi desse desafio. jeito. E quem está em casa não quer saber, Não não. quer saber, não. Você não vai lembra ter de um jornal, não tem que exemplo que ter. teve na sala de aula, que o professor disse que tinha um cara que tinha 5 minutos para falar que encontraram água na Lua. Não sei se você lembra disso. E aí o cara falou, velho, tem 5 minutos, mas a notícia é que encontraram água na Lua só. Então como eu vou fazer para preencher esse tempo, esses 5 minutos? E aí o professor lançou esse exercício. E aí você falando isso me fez lembrar que aí o cara fez um retrospecto dos estudos da humanidade em relação à Lua até chegar no final e dizer encontraram água na Lua. Então assim, o jornalismo ele é mágico por isso, assim, a gente se preocupa em levar informação com qualidade, mas preencher esses espaços bem preenchidos, vamos dizer assim, né? E o compromisso que o jornalismo tem. Hoje me mandaram a notícia lá de 2017. Falei, irmão, você olhou essa notícia? De onde veio? Qual é o veículo que noticiou isso, né? Então, eu também tenho a gente tem essas perguntas. A credibilidade. E a gente sofre, viu? Porque, por exemplo... Agora a gente acha rápido a questão hoje se é dia, fake né? news ou não. Aí a gente fala, será que isso é de hoje? Já fica logo a pergunta, né? Tem que ter data, tem que ter horário, tem que ter tudo. E isso é verdade. O meu marido fala isso comigo hoje. Além de olhar tudo, a gente chega num local, a gente não consegue. Não, vou chegar aqui nessa escuridão aqui e para mim tá tudo bem, não. Você olha logo, vê se não tem alguém, porque no jornalismo a gente sabe que pode ter alguém escondido ali para fazer um mal. E é assim, a gente vive, não tem jeito. Não tem jeito. Não Respira tem jeito. jornalismo, Zé. Zé, agradecer a Cris. Já? Não. Já. Eu queria ficar aqui até amanhã. Mas a gente pode dividir em 2 parcelas sem juros de podcasts. Trazer para contar outras histórias, né? Agora eu quero saber as macabras, as histórias fofoca mesmo de televisão. Não, aí pior que eu não sou. Alô, Léo Dias? Não, é verdade. Pior que é isso. Mas a gente pode... Quanto mais tem fofoca, mais eu quero estar longe. Quer longe, né? Tá agora bom. Falou assim, ó. Falou assim, fulano apresentou muito bem hoje, fulano fez uma matéria espetacular. Eu sou a primeira a falar, eu acho isso tão legal. Elogiar, porque né? elogiar, amigo. Hoje em dia é tão difícil você dizer, puxa, você fez um grande trabalho hoje. Mesmo que você não falar nada também é maldade, né? Da pessoa. Também. Zé fez uma imagem e falou, mas não vou falar não. Entendeu? Você acha demais. Quando você tem essa coisa de amizade, você consegue falar. Mas se você não tiver, não adianta falar, porque a pessoa vai achar que você não quer né? Ele tem uma imagem dele mesmo, que eu sou apaixonado das imagens das nuvens que ele fez. Subindo, passando por dentro da nuvem. Não, Zé Drone é primeiro lugar em Itabuna hoje, e não só aqui, né? Sul, extremo sul, sudoeste. O homem é onipresente. Intermunicipal, né? Agora é Zé Drone versão rota. Todos os municípios. Interestadual, porque esse mês passado tá em São Paulo, vamos lá. E breve intergaláctico. Ô, gente, eu tinha esquecido de uma coisa que eu falei que ia falar de Joan.
Sim, Então, a assim, história de João, conte é aí. rapidinho, mas eu tenho que dizer, porque ele também me ajudou. Eu tava na TVI, e Sim. aí eu fui lá na Cabralha, porque eu soube que Uhum. uma gerente, também a mesma situação em Aí você vai pros Salvador. estacionamentos da TV tudo, Olha né? só, eu falei, ó, Deusa vai estar aqui, uma gerente vai E aumentar João também o era programa. porteiro, né, E ou não? João era porteiro. É, Era João porteiro. A mesma coisa, aí eu falei assim, eu ia lá todo dia saber se a Deusa tá aí, eu queria ver se eu conseguia, né, ser estagiária, eu trabalho ali. E nisso o João é daquele jeito que só ele tem de É, também, né, humilde, sabe conversar. João Ave é Maria, desenrolado. não tem dia ruim para ele. Ele fez assim, ó, sabe de um, você tá vindo aqui todo dia, você nunca encontra ela. Me dê seu número aí, que quando ela estiver aqui eu vou te ligar. Porque você tá na TV e você só sobe. Soube. Aí eu falei, então tá bom. Aí ele fez, ó, Deusa tá aqui, viu? Me ligou mesmo. E então eu fui lá. E aí consegui falar com ela no dia, né? E aí deu tudo certo, eu fui estagiária de lá. Por quê? Porque Joana também me ajudou. E aí Então, você pode escrever um livro sobre sua relação com com os os porteiros. porteiros. Que o povo acha, não, eu tenho que falar com o grande. Não, gente. Não, com o porteiro, Não começa tem pelo isso, não porteiro. tem isso. Todo É. mundo É pode quem te ajudar dá todo acesso. mundo. É verdade, Não é, gente? Então, assim, agradecer a Joana, E aos já porteiros tô do Brasil. aos porteiros do Brasil. Já que eu tô hoje na TV Cabralha, né, que não é mais, agora é Record, Bahia Itabuna. É Coba Então, Itabuna. gratidão também a Tom Rapaz. Ribeiro, né, que me contratou, Júnior, que foi o Eita. primeiro a me colocar lá dentro, né, depois Tom, que eu saí do Master para o jornalismo, e tô lá até hoje, né? Trazer Tom Ribeiro aqui, É bater verdade. papo com aquele Ah, bacana. é. Ali tem História. história. Não, ali vai ficar 3 Não, ali é horas. 50 horas de conversa. Ah, É ali. mesmo? ali tem. Ô, Zé, convide mesmo, convide É mesmo. verdade. Prazer. Tem Ele umas tá de perguntas férias, aqui. né? Volta, acho que Olha, aproveita terça-feira. que tá de férias, é. Não sei se tá aqui, mas Eu entre em falei com ele essa contato. semana aqui que Pronto. fizeram uma postagem aqui, aí colocaram, fizeram um meme, né? O Eu meme. vi você. Aí colocaram ele do meu lado, eu marquei ele, lá ele. Pois é, vamos. Então, em breve, o Elton Ribeiro vai estar presente Ó, aqui aí, ó, nessa já breve, é. que ele conhece aqui, que É. o Ele já conhece. Hope Studio Cast é a casa dele também, É né? verdade. É o Então, assim, ex-moranguinho, né? é verdade. Ex-moranguinho. Não, e quando falaram desse morango do amor, eu lembrei logo dele. Já comeu morango do amor? Não. Tem que fazer agora, quando ele voltar, botar um Exato, morango lá, eu pra falei- E perturbar volta ele. quando? Volta terça, eu falei Aí. que eu já falei para poder produzir pra Marcar quando o ele chegar. morango. Morango do amor. Moranguinho do Nordeste, lembra que era Você o. já largou aqui? Não, vou- Não, mas aí não vai ver agora não. Vai ver não. Ele não vai ver não. Vai ver dar não. tempo, vai dar Tá tempo. bom, vai dar. Mas E quando ele enfim. tá dançando no ar, é Cris que bota ele pra É, dançar. Fala assim, inclusive, eu que ensinei ele quando era estagiária, que ele ficava assim numa dança, foi bota a mão aqui, e o arrocha com a mão aqui. Não sabia nem arrochar. Não sabia, e hoje todo mundo ama Seu Elton a dança, né? É uma viagem. Mas enfim, eu posso esquecer de muita gente, eu quero agradecer Todo mundo, né? Todo mundo, eu falei o nome dele É. porque é o que eu tô Todo mundo, atual hoje. família, É. profissionais Família. que você se relacionou, Sim. desde a TVI até as Exatamente, grandes... Deusa, né? Deus, Ave Maria. E não posso esquecer do meu esposo, porque meu esposo É. também é jornalista. Não, gente, É. eu não sei você, que sua esposa também já Aham. tem uma, Uhum. né, já É. trabalha com comunicação. Também não sei você, mas eles entram na nossa, gente. É. Meu esposo fala, ó, passei aqui Aconteceu agora, outra tá isso, coisa. isso Mas e se não isso. entrar, irmão, não entende a gente, não. Gente, Porque é muita passa por loucura. a gente tá lá. É Porra, verdade. velho, esse take aqui, não sei o que, É não sei o que, não sei o verdade. que. E pra quem trabalha em comunicação, quem tá em casa também, o tempo voa, O gente. tempo voa. Porque a gente passa aquela... Na TV tudo bem que tem as 6 horas, mas pra gente que trabalha, né, por conta própria, velho, dá 2, 3 horas da manhã, eu tô ainda projetando, fazendo coisas e tal. Então, assim, eu amo tanto que o tempo pra mim, 6 horas, 10 horas pra mim é pouco. Não é pelo trabalho pra ganhar o dinheiro, é porque você fica ali, sei lá, É velho. verdade. É como É dizem, uma isso, cachaça. Uma cachaça Não dizem boa, assim? né? Eu nunca bebi, mas todo mundo fala que o jornalismo é uma É. cachaça. Eu parei de beber. Aí, tá vendo? Olha só. Eu não sei nem o gosto direito, porque realmente eu nunca quis. Ah, já fui bom Mas- nisso. Já fui bom nisso. Agora não, Mas- fazer 2 anos já que eu Aí, tô tá de vendo? boas. Você sabe o que é um filho, né? Tá sabendo agora. Eu tô equilibrando a balança, né, amiga? é. Foi cachaça, cachaça, cachaça. Agora eu tô sem cachaça pra ver se a balança volta pro Mas lugar. é bom, viu? É bom, é bom, é bom É bom, demais. o dinheiro sobra bastante. O rapaz do bar ficou de mal de mim. Quebrou 2 balas. Quebrei logo um bocado de bar. mas Pois é é, isso. então, como eu tava falando, né, meu esposo, ele me ajuda muito. Não pode não parecer, mas ele falou, eu vi tal coisa na rua, acho que dá para fazer alguma coisa, porque ele já aprendeu comigo e eu acho que A pegada, né? as suas esposas também, né? E é É. isso, então é gratidão a todo mundo
né, a todo mundo que passou pela minha vida e que está hoje ainda em minha vida. Que ajuda ainda, né? Que Que ajuda, colabora, né? e que eu posso ajudar também, porque eu gosto muito essa parte de, se eu puder ajudar, se eu vou não querer puder umas ajudar, ajuda aí, viu, Zé? meu lema é, se eu não puder ajudar, eu não prejudico. Então, assim, quem vem até mim, eu sinto verdade, e eu puder fazer, eu faço. Não Isso é tenho perfeito, isso, Zé. né? Por mais pessoas no mundo. Deu a letra. Deu a letra aí, né? Já pode virar pastora e abandonar o cargo de produção, como o rapaz fez lá também. Em Salvador. Alô, Richard! Glória a Deus. Gente, vamos embora, Zé. E eu agradeço a vocês também, né? Valeu. Claro. A gente que agradece, porque ter você aqui faz parte desse projeto de comunicação que a gente tem chamado Take 3, né? Eu, Japão, Zé, de trazer pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, né? E bater esse papo despretensiosamente, né? Sem esse objetivo financeiro. Vamos montar um programa pra gente ficar rico e tal. Isso que é gostoso desse programa. Vamos ganhar dinheiro, vamos. Mas essa relação é muito saudável quando é dessa forma, né, Zé? Com certeza. Agradecer a Cris, agradecer a Casa Hope Studio Cast por mais um episódio aqui. Gigantesco, diga-se de passagem. Eu acho que batemos o recorde aí, né? Temos o recorde. 1h40. 1h40, olha só. Rapidinho, né? Eu nem vou dizer o apelido dela na faculdade. Você sabe, né? Não. Tititi, pô. Conversa virada na peste. Eu acho que eu nem deixei vocês falarem. Falou sobre esporte. E ele nem falou que é corredora. E é mesmo. Corredora. Bora falar sobre esporte. Muito. Você faz atividade física durante já faz tempo, né? Bate recorde. Vamos falar resumidamente. Vocês já querem me botar pra fora, mas vamos lá. É porque Japão mandou uma mensagem aqui. Bora terminar. E meu esposo também, mas tudo bem. Deixa abaixo. Rapaz, eu joguei vôlei a vida inteira, né? Sim. E sempre fui apaixonada no siso, seleção de Itabuna, aquela coisa toda. Gostava. Aí torci o joelho, rompi o ligamento, não pude mais jogar vôlei. Aí passou anos, né? Passaram-se anos. Eu engravidei e aí engordei um pouco. E nesse engordar um pouco, como é que eu posso fazer para emagrecer? Vou correr, porque eu não posso jogar vôlei, não posso mais fazer nada, vamos correr, vamos, ainda em Salvador. E aí perdi realmente 14 quilos na época correndo. Quando eu fui ver, emagreci tanto que eu estava voando, correndo forte. Sem saber o que era corrida, que tinha provas, né? Fui só brincar, meu irmão foi lá e falou, menina, você está correndo demais. Falei, demais é o quê? Porque eu não sei nem o que é demais. Tinha um parâmetro, né? Aí ele falou assim, você está fazendo em tanto tempo, 5 quilômetros, aquela coisa toda. Aí eu fui e me interessei, vamos ver. E logo depois teve uma corrida, isso é resumido, viu? Logo depois teve uma corrida, depois de mais ou menos um ano, assim, que eu tava nessa vibe, uma corrida na TV onde eu trabalhava, Aratu. Aí falaram assim, então vou me inscrever para ver como é na empresa mesmo, mas era uma corrida aberta, só que o nome levava o nome da empresa. E eu fiquei em 8º lugar, geral, de mais de 400 mulheres, né? Mais de 400 mulheres tinha. Aí eu falei, então o negócio tá bom. Então realmente eu tava veloz. E aí daí pra cá, às vezes eu subo aí nos pódios, né? Da vida aí, 5º, 4º, 3º, porque eu corro direitinho os 5 quilômetros. E continua praticando. E continuo praticando. Olha tô aí, aí, Zé, direto, aparecendo aí. Acho que eu vou entrar nessa pegada aí também. também. E botou o William pra correr também, E botei marido pra correr também. Porque eu tentei academia, não tenho assiduidade, não tenho nada. Então, tem que se interessar por uma coisa. E eu digo pra você, quem corre e participa da primeira corrida também vira cachaça. Porque o evento hoje é muito bom. O evento em si da corrida, você se superar, você não está ali para destruir ninguém, para chegar na frente. Isso aqui é todo dia diminuir o tempo para você e você vê os benefícios na saúde, né? Sente os benefícios. Então você chega lá, pegar uma medalha que você conseguiu, você não correu 1 quilômetro como eu. Eu consegui, vocês pensam que eu já corri o primeiro? Logo não. Eu não aguentava 1 minuto. Sem fôlego, aquela coisa toda, eu não aguentava. Então eu andava e corria no início. E depois de uns 5 meses eu já corri os 5. Hoje correndo eu faço direto os 5. os 5. Hoje eu faço 19, 20 quilômetros. É mesmo? Você já dá sem pra fazer parar. a meia maratona lá. É doido, é mesmo. 21 km, Isso, dia 16 de exatamente. março. Já tá agendado lá. E aí quando você recebe, amigo, a primeira medalha que você fala assim, gente, há 5 meses eu não corria 1 quilômetro completo. Hoje eu corro 5, peguei a medalha, você fica emocionado. E os eventos estão grandiosos. Tá tudo Cada bonito. dia mais E fica melhor. cada vez mais. Zé Drone aí fazendo as imagens. Depois tá? Faz bem a todo mundo, né? Depois da pandemia, as pessoas se atentaram Começaram mais a à se questão de cuidar. cuidar da saúde, né? Da saúde, só da saúde, porque
Eu pensei que o povo ia ficar mais humanitário depois da pandemia, mas tô vendo... Piorou. Piorou, Tá velho. mais, piorou tudo. Eu pensei que a gente ia ficar mais humano, Mas mais você sabe que irmão. nas escolas, assim que voltou, Mas o porque ego, ficou, o ser tipo, humano é foda. olha, Continua ficaram uma 2 anos desgraça. mais ou menos sem aula, né? Só era aula Uhum. remota. Quando voltaram, ninguém sabia mais se tocar, se conversar. Ficou todo mundo arredio, principalmente as verdade. crianças. É verdade, é Sabia verdade. disso? É verdade. Ficou. Ficou todo mundo arredio sem saber lidar, Meu porque cachorro é da época da pandemia. Se eu pegar álcool e limpar a mão, ele sai de perto. Por causa, Oi, já é brincadeira? sabe que ali é álcool, que, enfim, ele Sim, pra você ver. já Mas sabe é que já isso. se relacionou na pandemia já com É. essa coisa. Zé, vai botar a menina pra fora agora? Tchau. Já Agradecer. liberou o Japão celular que de tá Já. mandando a gente Japão embora. mandando Já. mensagem Não, aqui e o William direto. mandou uma mensagem. Já viu a Também, mensagem foi. dele aqui. O William mandou Já mensagem. liberou, Bem, a já televisão liberou, queimou. Oi? Já liberou o celular de Brenda? Não. Meus filhos não têm acesso a Não celular tem meu nem acesso. do pai. Claro que a avó, quando vai pra casa da avó, é uma briga. Porque falou, não Uhum. dê não, minha mãe. Mas você sabe que vó é mãe com Vó, açúcar. vó, Mas vó. lá em casa, minha filha já vai fazer 11 anos. E eu já falei pra ela que celular só quando ela trabalhar, pra ela comprar o dela. Eu não dou. Ah, aquele currículo que você recebeu lá é da É, filha dela. eu não dou. Porque eu acho que não vale a pena você dar de vez em quando pra um trabalho, fazer uma coisa ou outra, tudo bem. Mas para o menino ficar o dia inteiro, Tela, né? Não sempre, dá. não dá. É. Tela não dá. Não dá. Mas assim, isso é assunto para outro podcast. Né? É. Ô, meu filho, não fale não. Mas a gente vai conversar em off sobre isso aí. Sim, sim. Tá bom? Tá bom. Vamos que vamos, Zé. Bora. Cris, Mais um. obrigado de coração, Oh, de obrigada a verdade, de vocês. verdade, de verdade, verdadeira, viu? Valeu, A amiga dos Sabrina, porteiros do tô demais Brasil, aqui. É muito verdade. obrigado por ter estado aqui, por bater esse papo. Volte mais vezes, porque eu sei que a gente vai ter muito assunto. Outros é. temas. Vamos só dar um tempo pro povo lhe esquecer. Aí tu aparece de novo depois, né, Zé? Com certeza. E foi massa, hein, Zé? Show de bola. Agradecer mais uma vez a Cris. É isso aí, ó. Toda terça-feira aqui o nosso Take 3 Podcast, canal do Zé Drone, às 20 horas, hein? Deus abençoe a todos e palmas para a Cris Light. Obrigada.